Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o João. Eu sou o Alexandre. Estamos aqui agora com um convidado ilustríssimo, doutor. Mais do que especial. Mais do que especial. Ele hoje é o maior canal de mídia social de Sete Lagoas e região. Eu vou deixar que ele se apresente, né? Nós estamos aqui... Se é que ele precisa de apresentação. Mas nós vamos deixar que ele se apresente. Nós estamos aqui hoje, pessoal, com o excelentíssimo... Júnior Souza. Obrigado pela apresentação. Fiquei até empolgado aí com a apresentação, João. Obrigado, cara. Gente, obrigado pelo convite. Primeiramente, agradecer pelo convite. Para mim é sempre muito importante estar, né, dentro desses canais de informação de forma diferente, porque a gente viu aí que com a pandemia, pós-pandemia, a gente mudou a forma de fazer comunicação e hoje o podcast, ele realmente vem para poder agregar pessoas e informações. Então, quero parabenizar vocês pela ideia. A cidade precisa de pessoas que levam a informação de forma clara e objetiva. Muito tempo a gente não tinha. E que bom que vocês estão fazendo parte aí dessa nova turma de gerar conteúdos e informações. Então, parabéns para vocês. Obrigado. Satisfeitos, né? Que a gente sabe que você tem uma agenda bem corrida, né? Então, como se diz, reservou um tempinho aí para vir aqui bater um papo com a gente fica muito satisfeito com isso. Sem dúvida nenhuma. Então, bom, eu sou o Júnior Souza. E Júnior Souza, do bairro Monte Carlo. Na verdade, nasci em Abaeté, né? Mas hoje tem 30 e poucos anos. Não vou falar a idade, porque senão vou entregar, né? De Sete Lagoas, né? De Sete Lagoas, 30 e poucos anos de Sete Lagoas. E fui criado lá na comunidade do bairro Monte Carlo, onde eu tenho orgulho de ter as minhas raízes. Para quem não sabe aí, gente, meu pai era vaqueiro e minha mãe costureira. Então, eles migraram muito cedo de Abaeté para Sete Lagoas, e aí eu continuei morando em Abaeté até ter idade de escola, e aí nesse tempo aí meus pais vieram, fiquei lá até ter 5 anos para vir para Sete Lagoas. Meus lá pais... Você ficou morando com quem? Eu fiquei morando com minha avó lá, Sua né? avó? Foi meio criado com vó, mas não um apartamento, né? Foi O departamento sou eu. Sei que de apartamento. Mas foi num bairro lá em Abaeté, assim... bairro, até então, na época, era meio difícil acesso, porque não tinha infraestrutura, né? Então, tô falando de 30 e poucos anos atrás. Mas, enfim, tem muito orgulho de fazer parte. Legal. Né? Hoje, ser um cidadão honorário de Sete Lagoas, reconhecido a título, mas vivo a minha vida toda aqui. E você tem parentes lá ainda? Você tem contato com o pessoal? Tenho. Hoje eu tenho meus tios, minha tia, da parte de mãe, e os meus tios, por parte de pai, moram em Abaeté. Que Abaeté ali, próxima região, é a cidade mais desenvolvida, né? Sim, verdade. Então, os meus tios foram para lá, porque a minha avó é de Val das Flores, é um distrito de Morada Nova de Minas. E aí, minha mãe de Abaeté. Então, aí meus pais conheceram e minha família tá toda ali naquela redondeza. Entendi, bacana. Eu conheci o Júnior Souza no passado, e assim, o que me estranhava na época do Júnior era o seguinte: qual dia o Júnior estaria em Sete Lagoas? Porque assim, quando eu conheci o Júnior, ele estava na ponte aérea, tá? Mas eu quero chegar lá, porque assim, eu tava conversando com ele na segunda, às vezes trocava uma ideia, via ele postando uma foto fora, e aí quando eu assusto, no final de semana, o Júnior às vezes aparecia. Vamos combinar alguma coisa? Aí Mas agora eu fiquei curioso. Em qual condição que você conheceu o Júnior Souza? Cara, o Júnior, deixa eu contar, o Júnior ele trabalhava na Iveco e eu tinha alguns amigos na Iveco, cara. Tinha alguns amigos na Iveco, tinha alguns conhecidos lá, e assim, ele é muito próximo, e assim, cara, a gente sempre ouviu falar do Júnior no destaque profissional. E aí me surpreendeu, inclusive, quando o Júnior começou a pensar em pleitear cargos públicos. Mas vamos voltar lá atrás, Júnior. Quando você veio para Sete Lagoas, você veio com que idade?
Vamos lá. E aonde? Você começou a estudar aonde? O Júnior, antigamente, eu falava assim, ó, hoje o Júnior Souza, toda a Sete Lagoas da região conhece. Mas se a gente falar assim, o Júnior, era o Júnior, é o João do Bairro Iporanga, o Júnior é da onde? Ok. Era Gilmar ou já era Júnior? Na verdade, eu sempre fui Gilmar, né? Uma dúvida que todo mundo pergunta, por que é Gilmar? Porque o meu pai, obviamente, chama Gilmar de Souza Batista e eu Gilmar de Souza Batista Júnior. Tá vendo? Eu sou o Júnior. Então, meus amigos da escola é Gilmar, Gilmarzinho, Gil, e aí meus amigos fora eram Júnior, mas do trabalho também, né? Na IVEC era Gilmar. Mas, bom, eu comecei, na verdade, eu vim com 5 anos de idade, João, lá atrás, né, que eu tava falando. Eu cheguei em Sete Lagoas com 5 anos de idade. Minhas duas irmãs, Ana Paula e a Kátia, já moravam aqui em Sete Lagoas, porque já tinham idade de escola. E minha mãe e meu pai vieram. Minha mãe trabalhava na MZZ, que é uma confecção que tinha aqui na cidade, costureira, e o meu pai na Granja Santa Juliana, que chamava. Depois ele foi para Pregem. Então, aí meus pais tinham uma casa no Monte Carlo. E aí, quando eu vim, né, com 5 anos, comecei a estudar no Tamanduá, ali próximo. Então, minhas irmãs cuidavam de mim na parte da tarde e eu ia para a escola na parte da manhã ou vice-versa. Minha mãe e meu pai sempre trabalhando. De lá, eu fui crescendo, daí eu fui pro Elza Moreira, depois eu fui pro Caíque, do Caíque eu voltei pro Elza Moreira. Você estudou no Caíque? Estudei. O Caíque tinha um programa. Eu formei no Caíque, O Caíque tinha um programa interessante de artes marciais, cara. Tinha. Tinha um programa interessante de artes marciais. Judô. Na minha época, karatê, assim, na minha época, eles tinham karatê, Você mas foi atleta de karatê, atleta marcial. Alexandre, começamos a treinar karatê junto, mas o Alexandre parou. Alexandre parou. Porque o Alexandre era um cara, assim, na arte marcial era assim. Eu sempre fui uma pessoa que gostava mais o comitê da luta. Vamos para um cara mais agressivo, entendeu? Ele gostava. O cara que apanha. Isso aqui vamos para um cara agressivo. E o Alexandre, ele gostava muito da teoria da arte marcial, da parte. E aí, a evolução da arte marcial, para mim, sempre foi muito defesa pessoal. O Alexandre gostava muito da filosofia. Eu gosto também, tá, Júnior? E a entrevista é com o Júnior, depois a gente pode falar disso. Vamos fazer um bate-papo só de drogar. É natural acontecer, até porque são assuntos que se convergem, né? Então. E aí, eu treinei um pouco, eu treinei lá e aí, na época que a gente competia, tinha a equipe do CAI, que a gente trombava nesses campeonatos da vida. E aí você. E aí eu fui pro CAIC, formei no CAIC, né? Aí na oitava série, na época eu tinha 9º ano, e depois eu fui pro Elza Moreira. Aí eu não formei no Elza, eu formei em Belo Horizonte em razão da minha tia, que tinha uma condição de vida melhor. Falou, olha, vem pra Belo Horizonte, termina aqui porque eu vou te ajudar a pagar a faculdade e tal. Acabou que eu fui, não deu certo, formei lá, voltei pra Sete Lagoas em várias situações, porque realmente era muito caro na época. Eu comecei direito, viu, Alexandre? Sério? Eu fiz um semestre, mas não deu bom. Desistiu porque? Na verdade, financeiro, né? Era uma situação mais financeira. E aí eu fui trabalhar de açougueiro. Não, primeiro eu fui vender consórcio na Mila, que era ali na Policena Mascarenhas, de frente à fábrica de tecidos. Aí de lá eu fui pra fábrica, eu fui trabalhar de açougueiro. Que legal, cara. Fiquei no Bretas durante um período de experiência, 3 meses. De lá eu fui para a fábrica de tecidos, fiquei durante um tempo e depois eu fui para a Iveco. E assim, a gente vê o Júnior no tamanho que ele é hoje, né? E aí é o que eu falo. Primeiro vem o ônus, primeiro vem trabalho, primeiro vem a dificuldade, e aí depois a gente busca o bônus, né? E eu acho que o Júnior ainda está na fase do ônus, né? Pelo tanto que ele trabalha, ele ainda está no ônus. Não, com certeza. Hoje inclusive, eu estava em Pompéu, acompanhando um desdobramento de uma situação que começou lá no ano passado, de uma denúncia de uma adolescente de Sete Lagoas. E às vezes as pessoas me perguntam, João, o motivo de estar lá porque eu sou vereador. Eu não tô lá porque eu sou vereador.
Eu tô lá porque eu sou a voz da população, eu sou um canal de informação. Exatamente. Eu quero cobrar e busco cobrar das autoridades uma solução para aquele problema. Então, independentemente da situação, eu vou estar para poder me posicionar como cidadão, porque tem muita gente que vai ser omisso, não vai falar. Como, por exemplo, as autoridades da cidade de Pompéu, ninguém falou nada, ninguém se posicionou. Então, eu saí da minha cidade para poder ir lá, para poder entender com o delegado o que está acontecendo, o que de fato aconteceu, porque quando né, lá na frente eu vou entrar em detalhes, mas talvez, até para que vocês possam entender, saiu um vídeo de um treinador, esse mesmo treinador que agrediu um adolescente de forma verbal de Sete Lagoas, agredindo de forma física outros adolescentes que eram de outro estado. Não, e esses adolescentes, só para você entender, eles me procuraram. Eles me mandaram mensagem falando assim: Júnior, pelo amor de Deus, ajuda a gente. E até porque é uma situação que aconteceu lá, mas que pode acontecer aqui também, né? Porque nós temos aqui equipes juvenis de futebol, de vôlei, de handebol, de várias modalidades. Então é um tipo de situação que aconteceu lá, mas depois pode acontecer aqui. Aí, se você já tem conhecimento de como o assunto foi tratado, do que deve ser feito, o que deve ser, né? Qual tipo de providência ser tomada, eu acho que isso agrega também, caso a gente não quer que aconteça. Mas se acontecer, é uma situação que você já vai ter uma experiência a respeito disso. E é de alerta também para as pessoas, né? E eu acho que o trabalho ele vai além, né? O trabalho de vereança, ele vai além de simplesmente você votar leis, elaborar projeto e fazer pedido. Você precisa ser a voz da população, você precisa tomar iniciativas que os outros não tomaram. Então você precisa dar voz para essa população. E se você é acionado, você tem que colocar a cara para bater, cara. Porque de vereador que faz o mesmo, tá cheio. Você não pode omitir, realmente. Você não faz sentido, não né? é o que a população quer. Mas enfim. Vamos voltar porque eu quero chegar nesse assunto aí, que esse assunto é um assunto que ele vai ter mais desdobramentos, que é o tamanho do canal do Júnior Souza, a importância do Júnior, né? Do canal dele na região. A gente precisa debater aqui, bater um papo sobre isso também, porque assim, virou a voz. Eu já tive a oportunidade de ver outros bate-papos que a gente vai chegar e virou a voz de uma parte da população no período da pandemia, que a gente vai chegar lá. E aí, Júnior, você... Bom, e aí eu fui para Iveco, né? Fui pro Grupo Fiat em 2005. Eu entrei na funilaria, no início para mim era uma loucura, porque imagina, eu saía da fábrica de tecidos, eu era operador de reboque na fábrica de tecidos, rebocava o tecido, né, enrolado ali, aquele negócio grande e tal, aí eu acabava levando para entrar na máquina para rodar e lavar o tecido, enfim. E eu vou para a funilaria, entrei na Iveco em 2005 na funilaria, cara, você via lá, era Star Wars. Era uma pinça, né? Na verdade, você fazia algumas partes do veículo, ele é operado de forma manual mesmo. Existem as pinças de solda e você vai soldando manualmente essas partes para que o carro Quando você entrou na Iveco, Júnior, você entrou lá fazendo qual atividade? Eu entrei na funilaria, operador de produção. Eu entrei fazendo exatamente. Isso, eu entrei lá. Aí depois de um tempo eu passei para a parte de produção do veículo do Ducato, que na época fabricava o Ducato ainda. Não tem mais, né? Não tem, saiu. Agora foi pro México, se eu não me engano. E de lá, dessa parte, eu fazia a frente, aquela parte de forro da parte da... Como é que chama? Do capô. Então fazia o forro e fazia... Na verdade era uma operação, né? E aí fazia os parafusos do encaixe do motor ali e a parte de ar-condicionado e o layout desse ar-condicionado e os que não tinham uma parte manual. Aliás, dos que não tinham ar-condicionado era a parte dos carros que não tinham o layout elétrico, que chamava. E de lá eu fui pro Daily, fiquei numa operação no Daily, depois eu fui pros pesados, fazia layout de motor dos pesados. E aí depois de um tempo, depois de um ano e pouco, eu fui promovido para logística de transportes, onde eu atuei na portaria de recebimento, depois eu fiquei responsável ali pela parte de portaria de recebimento, depois eu virei key user de projetos, de implementação de sistemas, né? Porque a gente tinha o SAP e tinha um outro sistema de QWMS, eu acho, se eu não me engano, que era de gestão de estoque. E aí, mudando para um sistema mais atual, que era o Click, aí fez a migração com o SAP e aí eu virei key user de implementação de sistema.
da parte de recebimento contábil e físico. Você sabe o que eu acho engraçado? Ele tá falando isso e eu tô assim, será que é isso? Explica pra mim, Júnior, o que faz um key user? Um key user. É só pra entrar na parte. O key Porque, user, assim, por exemplo, como eu fazia a operação ali de recebimento, eu conhecia de todas as entradas, eu conhecia de todo o processo de recebimento, tanto físico quanto contábil, o que eu fazia? Como eu era o que tinha maior conhecimento, eu virei um key user, que era um usuário-chave de sistema, porque dentro do sistema você precisa testar algumas entradas, o sistema processar. Na hora que o sistema processa, ele te retorna com informação positiva ou negativa. Então, quando você é key user, você testa todas as entradas e alterações ou problemas ou erros dentro da implementação de um projeto. Então, quando eu virei key user de entrada, key user do meu processo, que era recebimento físico e contábil, eu ficava dentro de uma sala de projetos com vários italianos, com a turma, com a galera que entendia, né, com os TIs da Itália, com a turma de gestão, né, do sistema, para ver funcionalidades. Então eu tinha lá 1000 notas, 1000 tipos de entrada, 1000 tipos de processamento para testar se todos aqueles iriam funcionar e prever todos os erros. Então, basicamente, é isso. O key user ele é responsável pela parte de fazer os testes de entrada e saída de informação. Na Iveco, Júnior, você ficou lá de que período a que período e qual foi a sua atividade lá? E aí eu já vou emendar uma outra pergunta, Júnior. Sabe-se já que você tem experiência internacional e assim, e que você fala vários idiomas. Em que momento, e aí a pergunta é, se esse momento foi na Iveco, você sentiu a necessidade de falar vários idiomas, mais de um idioma? Em que momento você falou assim, agora eu preciso aprender isso além do que eu faço? Ô, João, antes dele responder, eu queria só linkar com outra situação. Então você tem uma resposta de 1 hora aí, tranquilo, tá? Você passou pra gente onde você havia trabalhado, da fábrica de tecido até a Iveco. Mas para você entrar na Iveco, você já tinha feito algum curso, alguma graduação, alguma especialização, e ao longo desses cargos que você foi assumindo na empresa, isso foi coincidindo com né, os seus estudos, a sua especialização, que o João acabou de falar, questão de idiomas e tudo. Na verdade, em 2005 houve um boom da empresa e a empresa contratou muita gente. Então, talvez na época de 2005, eu acredito que a Iveco chegou a ter talvez 5.000 funcionários, porque a produção aumentou muito, o volume de pedidos aumentou muito, então precisava-se de pessoas para que pudesse fazer as operações e trabalhar na empresa. Até então eu não tinha ali um curso específico para ser operador de produção. O trabalho humano ali, ele não precisava tanta qualificação. Porém, eu comecei a estudar e voltar o meu trabalho exatamente para que eu pudesse me qualificar aqui fora, academicamente dizendo, né? Eu precisava estudar para que eu pudesse obter uma colocação dentro da empresa. Eu já tinha um sonho desde 15 anos, que era conhecer os Estados Unidos, falar outro idioma e tudo. Porém, a primeira oportunidade que eu tive foi exatamente quando eu virei key user dentro de um projeto de uma multinacional, onde os atores principais, que eram os implementadores, que eram gestores do projeto, só falavam italiano. E aí eu comecei, cara, eu preciso falar italiano, eu preciso aprender, eu preciso me virar, eu tenho que falar italiano. Então, cara, foi autodidata, porque um belo dia, eu escutando o tempo inteiro, todas as apresentações, escutando italiano, projeto, ciao, come stai? Tutto bene? Tu parla italiano? Eu parlo italiano um pouco più. E o pessoal, como assim que você fala italiano? Foi porque de tanto eu escutar, cara, eu fui gravando algumas palavras e comecei a formar frases. Então você é meio que autodidata? Meio, porque depois eu tive que estudar, porque algumas palavras técnicas eu não entendia. Então eu peguei e comecei a... Você foi estudar a gramática. A gramática do italiano, e aí eu passei a entender, e aí eu já participava de todas as reuniões italiano, então foi para mim foi um aprendizado muito grande. Eu falo que eu tenho orgulho de fazer parte do Grupo Fiat porque eu tenho uma história. E assim, fazer parte mesmo, porque mesmo depois, eu vi há pouco tempo atrás, você tava agora. Eu fui fazer uma visita lá, reencontrar muitos colegas que hoje estão em cargos aí, gerente, enfim. Eu tenho orgulho disso porque eu fiz parte eu saí quase 9 anos, né? E aí você ficou 9 anos. E aí eu virei key user. Dentro do Grupo Fiat eu virei key user, em paralelo eu estudava.
Então, por exemplo, às vezes eu tive vezes de sair de casa, eu morando no Monte Carlo, eu acordava 4h30 da manhã, o ônibus passava 5h20, aí eu pegava 6, era de 6 às 5h48, aí não dava tempo, ou eu optava em pegar o ônibus, ir para casa e pagar o ônibus para eu ir para a faculdade, ou eu ir da faculdade direto. Então eu ia para a faculdade direto, ficava lá até 7 horas da noite, porque às vezes não sobrava dinheiro para pagar mensalidade, ou eu pagava mensalidade ou eu pegava lotação, e aí ficava lá até 7, de 7, às vezes ficava até 10h15, 10h20 para pegar um ônibus, para poder ir para casa, e aí da mesma rotina no outro dia. Então eu passei por muito tempo dormindo aí 4, 5 horas por dia. Foi uma loucura, mas enfim. Mas o resultado veio. O resultado veio, porque logo depois eu fui promovido de Key User de sistemas. Como eu já falava outro idioma, eu acabei indo para o Supply Chain, que era contratação de transporte nacional e internacional, importação e exportação de veículos acabados. E aí eu tive a oportunidade de ir para Nova Lima, trabalhar lá dos prédios do grupo Fiat, né? Então foi pra mim, eu falei, nossa, agora fiquei 3 meses morando num hotel, morava no Mercury, lá da Alameda da Serra, fiquei 3 meses lá, eu achava, cara, o que pagava de diária de alimentação, mais o transporte, mais o hotel, era 3 vezes o meu salário, só que eu falei, não, alcancei o ápice. Mas assim, é um passo. E venci. E aí eu já falava espanhol. Então, aí eu já dominava bem, aí porque eu cuidava dos veículos acabados para a Argentina, né? Eu fazia exportação e aí aí eu viajei algumas vezes para lá para poder fazer desembaraço, enfim. E aí eu já falava espanhol. E aí falei, cara, agora é o inglês. E aí eu acho que foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Júnior. Foi isso aí foi 2010, João. 2010 para 2011. Você lembra aí? Eu lembro. Qual que era a época? Lembra essa época? Que a cabecinha não é tão boa, mas você lembra. Eu lembro. E aí eu conheci o Júnior quando ele tava... Não tinha as redes sociais tão grandes, eu acho que não. Na época, 2010, não. 2010... Então, eu comecei... Não, rede social, eu tinha 350 seguidores. Eu nem tinha... Eu acho que eu nem tinha Instagram. 350 seguidores. Não, mas nessa época você já começou... Isso é antes das suas... de você trabalhar viajando? Isso antes, porque eu passei no processo de treininho em 2013. Então, esse processo, quando eu passei no treino em 2013, aí que eu fui pro México, na verdade, Pindamonhangaba, depois o México, depois Espanha, e aí eu fiquei fazendo, né, esse módulo internacional que era o de treininho. E fora do Brasil, qual era a sua atividade efetivamente? Você viajava? Beleza. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei na parte de... Só para finalizar, eu saí da Iveco em 2013, então de 2010. Aí depois eu fui para Nova Lima, voltei de Nova Lima, fui cuidar da parte de transportes de contratação de operador logístico, depois eu voltei, aí fui para logística de material handling, aí da logística de material handling eu cuidava do faturamento da empresa terceirizada, que era o maior faturamento da empresa, o de recurso era o que mais pagava de serviço, eu fiquei responsável por esse levantamento de custos, enfim, de pagamento, de conferência uma meia hora, que era um trabalho danado, que você tinha que conferir se o cara tinha cumprido as determinadas horas para poder receber. E aí eu falei, cara, preciso focar em outra área, aí eu gostei muito, né, de ter trabalhado na parte de comércio exterior. Eu falei, vou focar e vou passar nesse processo. Em paralelo, fiz faculdade, eu fui para administração, depois eu fui para comércio exterior, finalizei a graduação. Não, você reparou que a vida do Ju também tem sossego não, né? Você é doido. Eu saí da administração, fui para comércio. Fui para comércio exterior em paralelo, né, a minha vida acadêmica com o trabalho. Eu fiz comércio exterior, depois do comércio exterior eu pleiteei essa vaga de trainee numa empresa chamada Tenares, que é do ramo petrolífero, e aí eu tive a sorte de passar nesse processo e aí eu fui atuar fora. Então, dentro do módulo de trainee, ele tem a parte de desenvolvimento do profissional. Então, eu estava sendo treinado para atuar em nível de direção. Então, você tem alguns projetos, e tinha um programa que chamava University Tenares, que era uma faculdade Tenares, que é onde você prepara essa turma. Eu era um deles. Então, eu fui para a unidade do México, depois da unidade do México para a Espanha, Bilbao, depois Bérgamo na Itália, e aí eu comecei nesses módulos internacionais, que cada módulo você faz parte de uma equipe, de um grupo de autodesenvolvimento, né? Uhum.
Então eu fiz parte dessa turma e até parar em Houston, nos Estados Unidos. Que legal. Que era o meu maior sonho, né, era os Estados Unidos. Eu acabei indo pro Texas falando how are you? Que é a mesma coisa do mineiro, né? Bom dia. Mais caipira. How are you? E aí, Morning. e aí, E é assim mesmo. É. Às vezes passava, por exemplo, eu morava num condomínio, né, numa casa, aí passava uma senhora com um cachorrinho dentro do condomínio caminhando, ela, morning. Eu falei, meu Deus. e agora? Morning. Mas morning. Que é good morning, né? Aí você morning. Mais do sul de importa, né? Exatamente. Dia. Que aqui, né? Mas é exatamente assim. Ah, E lá Texas. você ficou quanto tempo? E lá eu fiquei 8 meses, né? Que foi o maior período que eu fiquei. Porém, em 2015 houve a crise mundial do petróleo, onde a alta direção da empresa, só pra você ter uma ideia, a base da empresa era em Bergamo, na Itália. Cara, parecia um castelo a unidade da empresa. A sede principal, onde o presidente, o CEO fica, né? Então, era uma loucura. A empresa é italiana? Então, a empresa, ela atua no mundo inteiro, em todos os É até continentes. difícil falar isso hoje da maioria das empresas, né? Porém a base dela é Itália. Se eu não conhecia o presidente, né? Mas ele, né? Lá o CEO ficava nesse semi-castelo. Depois vocês podem pesquisar aí, sede da Tenaris no mundo. Tá em Bergamo, lá na Itália. Quem Então, estiver assistindo, aproveita para dar uma olhada, né? Onde a inclusive sede quem da faz Tenaris. engenharia, quem faz cursos hoje, mas pega graduação em exatas, mas tem vaga lá na Tenaris para trainee e para profissionais que falam outro idioma. Então eles fazem a captação dessa turma exatamente porque eles entendem, compreendem que a união entre as cabeças, né, entre os profissionais de outras regiões fazem com que a empresa se fortaleça, que eu acho muito legal. Eu mesmo tinha uma equipe, a gente sempre mudava de equipe toda vez que a gente recebia um comunicado que a gente ia para outro país, de ter contato com outras pessoas de outras culturas, porque eles entendem que a junção de pessoas e culturas distintas fazem com que a empresa possa produzir mais. Compartilhamento legal de demais. conhecimento, E experiência. eu acho isso muito legal. E eu realmente entendo assim que funciona, né? Sim. Enfim, mas. E aí, final disso, 2015, aí eu saí da Tenaris em razão de desligar a autodireção da empresa. Vários gerentes, vários profissionais altamente qualificados na empresa foram desligados e o trainee, que era um custo muito alto, acabou desligando e aí eu fui voltar a Sete Lagoas. Nesse meio termo aí, eu não sei em que momento, você teve também a sua mãe que acabou adoecendo. Então, na verdade, aí quando eu soube que eu sairia da Tenaris, e logo, imediatamente a empresa falou assim, olha, nós vamos te dar aqui uma opção de você ficar por 1 ano aqui para você se recolocar. Eu tinha visto trabalho, então poderia ficar lá tranquilamente. Porém, eu recebi um e-mail, né, de um amigo que trabalhava na Iveco, falando assim, olha, tem uma vaga aqui, uma empresa muito boa, vem pra cá e tal, vou te apresentar, não sei o quê. Eu falei, cara, eu tô nos Estados Unidos, eu não queria voltar, não né, vou cara? mexer com o Brasil agora. Seu sonho era de chegar lá, né? Eu só ia chegar lá, cheguei e tal, eu tinha uma oportunidade de me recolocar, falei, não, não agora, né, tal. Aí eu falei, aí conversei, voltei, fiquei aqui, conversei com minha mãe, conversei com meu pai. Aí minha mãe já tinha algum tempo, já tinha fazer 2 anos que eu tava indo e vindo, né? Foi nesse período que eu te conheci, a então. gente, né, que se conheceu, né, João? 2013 a 2015. Mas era basicamente igual o João contou. Às vezes eu tava aqui, aí às vezes eu tinha, como a gente viajava de um continente pro outro, então a empresa te dava a cada 45 dias uma disponibilidade de ficar 5 dias na sua cidade ou aonde você, né, preferisse e tal. E aí eu acabava vindo pra cá. Então, às vezes eu saía, por exemplo, se eu tinha que ir de um continente pro outro, às vezes, por exemplo, chegou de semanas de estar nos Estados Unidos, ir pro México, do México pro Brasil, na outra semana pra Espanha. Entendeu? Eu acabava ficando 5 dias aqui e tal, aí eu conciliava minhas coisas aqui, eu vivia uma vida normal aqui, porque só que de 45 dias. Mas eu acabava aqui, né? Aí eu dava pra ir na festinha, dava pra você tá onde? Eu tô no Brasil, não, beleza. Então acabava que dava pra fazer isso. Mas aí
meio tempo eu recebi, né, esse convite para poder fazer parte de um time de profissionais, só que na Câmara Municipal de Sete Lagoas, para fazer implementação de algumas coisas ali que era desejo do presidente, que era meu colega lá na Iveco. E eu peguei, conversei com minha mãe aceitou, falou, minha mãe aceitou, na verdade, não, né? E eu aceitei porque minha mãe, olha, você tá 2 anos fora, fica aqui 6 meses, aceita esse desafio aí até você ver o que Se é isso mesmo. se é isso mesmo. Aí, inicialmente era a implementação de um sistema de gestão de qualidade, que era a ISO 9001, versão 2015, que era o mais atual da época, só que era a primeira Câmara Municipal do Brasil a ter o selo de certificação. E eu trabalhei com implementação de outros sistemas e projetos dentro do grupo de uma multinacional, então eu falei, bom, são pouco mais de 100 funcionários, então eu não vou ter tanto problema, então eu acredito que 6 meses eu consigo finalizar e fazer a implementação desse projeto. Cara, foi uma implementação em tempo recorde, foi a primeira Câmara Municipal de Sete Lagoas a ter o certificação internacional, né, na gestão desse presidente, e aí foi sucesso, né? Porque além disso eu fiz mapeamento de processos administrativos, fiz integração de todos os funcionários. E aí Isso também. perdura ainda. Então, eu não sei como é que tá hoje, porque cada gestor pensa de uma forma. Eu sei que se perdeu aí, talvez no final da gestão do Caramelo, não se passou adiante, em razão de precisar ter que fazer trabalhos. Você, para manter um selo de certificação, você tem que ter os seus processos e procedimentos segmentados. Não adianta, olha, o processo é o quê? É deixar o celular em cima da mesa. Se você não deixa o celular mais em cima da mesa, não existe mais processo. Então, nesse sentido, os presidentes não tinham essa ideia de manter um sistema de gestão de qualidade que, na verdade, era buscar ali atender o maior interesse da população possível, e só que se é medido, né? Qual é a sua satisfação em ter o atendimento, né, dentro de um órgão público? Se a pessoa falasse que não estava satisfeita, isso era um ponto negativo a ter que se trabalhar. Então a administração tinha que trabalhar. Como? De forma motivacional, mudando processo, mudando pessoas de lugar, não demitindo, mas adequando, realocando para ter ali uma satisfação em ser atendido. Né? Era basicamente isso. Então, Mas foi nessa época também, Júnior, que você começou a despontar como, na época, né, como digital influencer, que é uma coisa que você fez por um período, né? Foi da implantação do ISO? não, eu implantei, fiz implementação de sistemas. Ô, gente, vão deixar o Júnior beber água. O meu Não, tô tranquilo. porque- Eu fiz implementação do sistema. Porque a laranja tem caldo, você espreme muito. Implementei sistema, e aí eu fiquei, isso era 2016 para 2017, e aí todo o trabalho que eu tinha, que havia sido proposto, eu concluí, entreguei, foi entregue da forma que... E aí eu fiquei naquela expectativa de talvez voltar aos Estados Unidos, de ver o que eu ia fazer depois e tal. Acabou que nessa história inteira, ao invés de ficar 6 meses, eu acabei ficando 4 anos e meio como servidor público. Aqui em Sete Lagoas. Aqui em Sete Lagoas. Porém, logo depois, em um ano que eu tava lá, o Santiago, que eu cito ele da TV Sete Lagoas, falou assim, cara, você lida muito bem com as câmeras. Então eu acho que talvez seria muito legal se você fizesse um programa de televisão. Eu falei, cara, você tá louco? Tá maluco? Lógico que eu não vou fazer isso. Eu sou de exatas, não tem nada de comunicação, fiz administração, depois fui pro comércio exterior, fiz relações internacionais, o módulo de relações internacionais. Eu fiz pós-graduação em controladoria e auditoria, eu vou ter fazer um programa de televisão. Claro que eu não vou fazer isso. Ele falou, não, pensa e tal, vai cobrir exposição. Eu falei, tá maluco, cara, não vou fazer isso não. Aí beleza, fui com isso na cabeça embora. Eu liguei pra uma amiga minha, Completamente fora, né? Que se fosse um programa, sei lá, voltado pra parte corporativa, empresarial, de finanças, alguma coisa. Vai cobrir exposição. Cobrir exposição pra entrevistar artistas e pessoas. Eu falei, não tem nada a ver comigo. Mas enfim, eu fui com aquilo na cabeça. Falei assim, eu liguei pra Paty, pra uma amiga minha, pra Patrícia. Falei, Paty, deixa eu te falar uma coisa. Eu recebi uma proposta aqui que você não vai acreditar que é. Mas o que você acha da ideia? Eu recebi uma proposta de cobrir um evento, uma exposição que vai ter aqui na cidade e tal. Ela falou, nossa, que legal e tal. E aí? Eu falei, não. E aí que eu preciso de uma pessoa. Então eu liguei pra ela, por
porque ela era mais coerente do que eu nesse sentido. Pra falar não, né? Você falou assim, não, pelo amor de Deus, eu tô pensando nisso. Não, foi sentido na minha cabeça. Sabe o que ela fez? Eu vou com você na hora. Eu falei, Paty, mas ela, o que eu vou fazer? Não, Paty, você tá fazendo errado. O que eu vou fazer? Então, assim, você vai pegar uma câmera, vai me gravar e eu vou ser o repórter. Você tá brincando? Eu falei, não, vai ser. Ela adorei trazer a Paty aqui pra contar essa Não, história. infelizmente a Paty faleceu. Nossa. Né? Então- Mas enfim, a Paty iniciou tudo na minha vida. Ela aceitou o convite. Nós fomos pra exposição. Ela filmando, eu falei, aí ela, cara, eu não sei filmar. Eu falei, não, você vai aprender. Pô, deu até saudade de exposição aqui agora. Né? Não deu saudade de exposição? Tem projeto de voltar, né? Uai, Acho que quem tem sabe projeto de voltar. 2025, né? Mas enfim, aí deu certo e foi um programa na época. Cara, eu entrevistei Amado Batista. Que legal. Depois do Amado Batista, eu fui parar em cima do palco com 20 mil pessoas embaixo. E eu entrevistando o prefeito na época. E eu falei, achando. E você lembra quem era o prefeito? Era o Leone. Ah, tá. Leone, até pouco tempo eu tinha uma foto, assim, eu em cima do palco. Falei, caraca. Como que a vida. Depois entrevistando Maiara e Maraísa. Ah, que legal. Foi, então não, eu foi tava legal. Eu fui Amado Batista, Agora que eu lembrei. Maiara e Maraísa. Amado Batista, só que você falou Maiara e Maraísa. você Foi, lembra assim? Maiara e Maraísa e Kevinho. Eu não fui, não. Não, era um show Foi, muito Alexandre, ruim. você foi. Não, ele deve ter Alexandre cantado foi no Kevin. 5 músicas. Certeza que Alexandre foi no Kevin. Eu acho que foi isso. Não, Só que não certeza. era o Kevin sozinho, era Maiara Maraísa, Amado Batista e um outro artista. Entendi. Eu acho que talvez, eu não lembro. Ah, essa hora do Kevin. Mas eu lembro que eu falei só com o Amado Batista e Maiara e Maraísa. Nada do Kevin, você tá no banheiro. Perdeu essa parte aí. Eu lembro que eu falei com esses dois, porque esse outro artista era muito artista na época. Então e ele não... tem isso, né, cara? Era. A gente fechou uma parceria com o pessoal de Vinho aqui no podcast. Um pessoa que traz, e a condição dessa pessoa que traz os artistas da cidade é os artistas acessíveis. Uhum. Porque assim, muitos deles não são, né? Então a gente Não vai ter são uma turma de acessíveis. artistas passando aí também, né? Ah, que bacana. Estão mentindo, rapaz. Aí Respeita sim. aqui, ó. Muito bom. E aí, aconteceu isso, e aí virou um negócio, aí virou um programa, chamava Agenda Cultural, e as pessoas começaram a me acompanhar, que inclusive esse Agenda Cultural era do nome de hoje, uma das minhas assessoras, né, que é a Lohane e a Liel, na época. Elas que dominavam o Agenda faziam a agenda Cultural. cultural. Era. Ah, que legal. E aí hoje a Lohane trabalha comigo diretamente, já trabalhava indiretamente, mas agora trabalha diretamente. Enfim. E aí deu certo, cara. Aí eu tinha 350 seguidores na época, até então. Só pra contar que nessa época, então, tinha mais seguidor que o Júnior, tá? Um dia eu já fui maior que ele. Eu já fui maior que o Júnior Souza. Vamos fazer esse corte aqui, peraí. Eu vou voltar pra fazer esse corte aqui, peraí. Aqui, ó. Pessoal, eu queria falar que em 2017, o Júnior Souza tinha 300 seguidores e eu era maior do que ele. Eu também era. Exatamente. E aí eu tava com 350 seguidores, abri minha página, e só que aí beleza. Aí começou 350, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, para aquela época, 5.000 seguidores. O aumento 7, 8, 9, né? nossa, 10.000 seguidores era assim, era o auge. Ninguém tinha 10.000 seguidores aqui na cidade. Eu tinha 10.000 seguidores aqui. Então o pessoal ficava falando na minha cabeça pra caramba. Como é que eu tiro uma foto com o cara que tem 10.000 seguidores, moço? Não, mas falava assim, pô, será que é isso mesmo? Será que esse menino tem 10.000 seguidores mesmo? Tá comprando seguidor e tal. Eu falei, cara, e naquela época, tipo, eu gerava muito conteúdo polêmico, muito polêmico na época. Né? Eu entrava, nossa senhora. Mas faz parte. O Júnior era o Júnior do passado. Exatamente, mas com notícias e informações polêmicas, Sim. porque ninguém dava informação. Mas você sabe que a gente voltando um pouco nesse assunto aí do que você estava acabando de falar, esse assunto que você falou aqui, ninguém também estava falando do pessoal de Pompéu não, Júnior. Você regaçou as mangas e foi lá para entender o que tá falando. Porque assim, eu fiquei sabendo exatamente neste momento. Você chegou aqui da situação de Pompéu. Então assim, tava meio por fora. Porque o João acessou sua página e falou assim, o Júnior aqui. Eu falei assim, ele tava em Pompéu. Aí eu falei, Pompéu por quê? Não, aquele caso lá do treinador com os meninos e tal, e o João não tava A par da a par da situação. Então, assim, assuntos que ninguém quer botar o dedo, é importante que alguém vá lá e assim, mais do que mostrar, é ir lá, perdão, é ir lá e
e apresentar o caso pra gente, né? E eu sou muito questionado nesse sentido. Quando eu entro numa situação polêmica, eu sou muito questionado até que ponto isso é minha função. Como eu estava dizendo. Não necessariamente isso é minha função, porém não tem quem vai fazer. As pessoas têm medo. Então, muitas vezes, quando se fala em situação relacionada a esse tipo de crime, por exemplo, abuso sexual, cara, cárcere privado. E assim, você tá falando de maus quanto tratos. tempo que um cara desse vem cometendo esse crime, né? Isso é agora que a gente descobriu, que as pessoas se levantaram. Por que eu fui hoje exatamente nessa situação? Porque esse caso começou comigo. Foi um adolescente de Sete Lagoas que foi agredido verbalmente, que foi agredido de forma racista, chamando esse adolescente 15 anos de preto, de macaco. Eu fui até a cidade tomar providência junto à polícia. Como, Júnior, que essa pessoa entrou em contato com você? Através das suas redes sociais? Nesse primeiro caso ou agora? De ontem, né? Esse caso de ontem. Especificamente, de anteontem, na verdade. Vários adolescentes começaram a me mandar mensagem. E aí, pedindo, pelo amor de Deus, para que eu pudesse atender, para explicar, para me dizer o que estava acontecendo. Peguei, passei meu WhatsApp, manda meu WhatsApp que eu consigo falar com vocês e tal. E aí eles estavam tão desesperados que eu ligava e eles não atendiam. E aí quando atenderam o telefone, falei assim: olha, Júnior, a gente tá com medo, a gente não sabe o que faz. O Francisco bateu no nosso amigo e eu desesperado do outro lado da linha, longe, porque como é que eu ia fazer? Eu tinha que ligar para a polícia, eu não sabia como ligar, não tinha um telefone da polícia. Liguei para 2 investigadores da Polícia Civil que eu tinha um contato do primeiro caso. Foi quando eles acionaram o comando da polícia, o comandante da polícia de Pompéu, da militar, para poder ir até o local, para saber o que estava acontecendo. E aí, nesse meio tempo, eles falavam assim comigo: Júnior, pelo amor de Deus, o Francisco está chegando. E eu não sei o que ele vai fazer com a gente, porque o vídeo vazou. Nossa. Alguém compartilhou o vídeo dele batendo na cara de um colega. Que situação, hein? Então, cara? pelo amor de Deus, ajuda a gente precisa de você. Só como que eu tava longe? As únicas pessoas que eles sabiam que existiam e que ia confrontar o Francisco era eu. Porque da primeira vez eu dei a minha cara para bater. E aí vou voltar. As pessoas que ficam me questionando com relação à função de vereador, é muito importante que vocês entendam de casa que onde as pessoas não têm coragem ou não têm condições de colocar a cara, eu coloco. Talvez por esse motivo eu seja cobrado. Assim, até uma pergunta, Júnior. Você tem andado com segurança privada? Hoje sim. Hoje sim. Então as pessoas não veem assim, né? Então hoje eu não tô mais sozinho, até porque esse tipo de situação, quem vai levar na cara vai ser eu, não vai ser as pessoas que falam que não é minha função fazer. Entendi. Né? Porque poderia ser da pessoa, inclusive, mas será que ela realmente fez? Entendi. Ou será que realmente as pessoas dá a cara pra bater, pra poder defender pessoas, entendeu? Entendi. Defender vidas. Hoje é muito fácil você fazer isso de trás de uma tela de telefone, né? Muito aí todo fácil. mundo... Todo mundo faz. Todo mundo faz, todo mundo defende uma causa, todo mundo tem coragem, mas essa situação de realmente estar presente, de fazer acontecer, aí é a minoria. Isso aí Exatamente, não faz, porque atrás ali num comentário, o cara tá lá, vai te criticar, você não deveria fazer isso, mas será que a pessoa faria? Será que se eu não fizesse, teria alguém que vai fazer no meu lugar? Ou para defender as pessoas? Porque esses 14 adolescentes poderiam estar hoje sofrendo abuso em razão de ninguém se posicionar a favor deles. Você foi lá na casa onde eles estavam? Eu não fui no alojamento porque eles já não estavam mais lá. Então, só para vocês entenderem, eu vou contar essa história, né? Recebi a denúncia anteontem, o vídeo foi compartilhado, acionei a Polícia Civil, acionei o Conselho Tutelar. Então, foi o Conselho Tutelar, foi o Conselho Tutelar, mais a Polícia Militar para o local para acolher esses adolescentes com idade de 15 a 17 anos. Quando chegou lá, esse treinador não estava. Então, esses adolescentes foram acolhidos pelo conselho, foi levado para uma casa de passagem lá em Pompéu, exatamente no mesmo dia. Esse que levou o tapa na cara, ele foi embora, sozinho, menor de idade, porque ele se sentiu ameaçado, porque quando supostamente esse autor chegasse, após um treino que ele foi dar em outra cidade, ele continuaria as agressões.
Ah, Então ele entendi. simplesmente Então ele saiu. bateu, provavelmente, e falou, ó, quando eu chegar, você vai apanhar mais. Exatamente. E É complicado, cara. é impressionante os depoimentos. Obviamente que eu não posso mostrar, mas eu tive acesso a alguns depoimentos e é uma coisa que você não acredita. É onde o treinador pegava uma chave de roda para poder ameaçar e bater nos adolescentes que estavam Ô, lá. Júnior, só fazer uma pergunta. E esses depoimentos, essa investigação, ela corre em sigilo hoje? Você sabe como é a situação dela? Enfim, aí, voltando ao assunto, esses adolescentes saíram, né, da casa onde eles estavam, foram levados para o abrigo. Os pais de outros estados, tinha menino aí do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Goiás, da Bahia. Então foram vários adolescentes, eram 14 ao total, nenhum de Pompéu. Nenhum de Pompéu? Nenhum de Pompéu. Então todos assim, eram, de certa forma, desamparados, né, todos cara? eram. Ninguém... Só pra vocês terem uma ideia, a Federação Mineira de Handball recebeu 130 denúncias desse mesmo treinador. Que isso? Agora, depois que Depois que veio à tona. Depois que veio à tona. Provavelmente O nós problema vamos é ter esse, um caso muito grande Só aí a nível ontem, nacional. com certeza. Sem dúvida nenhuma, deve estar nas redes aí a partir dessa semana, talvez. Eu digo até a nível nacional, como por exemplo, eu não sei se eu posso falar, mas a produtora Pode ficar à vontade. a produtora do Domingo Espetacular está em contato comigo, eu estou relatando o caso para entrar em contato com a delegacia para poder levantar esse caso. Então vai ser um caso de grande repercussão aí, de vários problemas, na verdade. E eu tenho esperança de que esse cara seja preso. Ele tem que ser. Apesar de ter informação, né, que eu não posso entrar em detalhe, mas o processo está correndo, já foi acionado o judiciário, e aí agora aguardando as próximas providências aí, porque advogado sabe bem como vai funcionar. Então a gente deve ter um desdobramento aí, acredite hoje, amanhã, o mais tardar depois de amanhã. Por envolver menor, por si só Já tem que ter sigilo. Já é sigiloso, né? Mas os depoimentos são, assim, são Esclarecedores, né? Mas a gente estava, Júnior, no momento que a sua rede social começou a crescer. Exatamente. Que Aí, ultrapassou a nossa. No momento que ele estava tentando ultrapassar a nossa. Ele estava ali em segundo, terceiro. Até que ele conseguiu. E aí o Júnior... E aí, Júnior, eu vou até melhor. Você se torna, em um determinado momento, a principal voz da população de Sete Lagoas. E a gente também, eu lembro que foi mais ou menos na época da pandemia. Isso. De 2017 até 2020, eu tive um tempo de adaptação na rede social, até porque eu comecei a implementar algumas coisas dentro da rede social de um módulo de relações internacionais, de um artigo que eu havia estudado em 2014 para 2015, onde essa internet ela mudaria toda para streaming e a internet viria muito forte para que as pessoas pudessem ali ter como uma opção ali de navegação, de informação, enfim. Eu comecei a testar quadros dentro do meu Instagram. Então, tudo aquilo que eu tinha na minha página foi testado. Então, eu fiz isso muito programado. Então, o que aconteceu? Quais as principais ações que a população exigia, talvez, de um canal de informação? Você teve a ajuda de alguém ou você simplesmente fala, cara, eu vou começar a Não, testar? sozinho. Que legal. Foi sozinho. Eu comecei a testar quadros. Foi sozinho. Eu tava lá, falei, ó, vou testar esse essa semana para ver se a galera vai aderir. E aí eu fui testando todos os dias e recebendo demandas da galera todos os dias. Mas o cara com toda essa experiência internacional, apresentador de programa, entrevistando Amado Batista. Batista, depois, cara, eu entrevistei Marília Mendonça. Que legal, cara. Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano. Todos aqui em Sete Lagoas ou não? Sete Lagoas e região, porque eu viajava, Curvelo. Foram vários, assim, os grandes artistas de renome nacional, eu entrevistei quase todos. Eu só não entrevistei, talvez, o Gustavo Lima, mas tirando ele... Agora, embaixador, você não entrevistou, né? Nossa senhora, meu filho. Não, e olha que ele nem era inacessível naquela época. Esse aqui nós estamos chamando ele de embaixador agora. Embaixador. Nossa, mano. Porque eu gosto, eu não gosto de Gustavo Lima. Não, peraí. Vai lá que a gente não gosta de Gustavo Lima. Não, vou falar vai pegar isso, mal, vai pegar mal. Eles criticam
a admiração que eu tenho pelo Gustavo Lima, que é superior a deles. Eu tá gosto do certo. Gustavo Lima mais do que eles gostam. Ah, entendi. Aí é o embaixador da turma. Eu sou embaixador. Você deixa a barba crescer também. E aí, cara, eu peguei com essa expertise, né, de entrevistar artistas, talvez eu também... A gente agrega algumas coisas, mas, por exemplo, eu não tinha um quadro de artista dentro do meu Instagram. Funciona muito para a região mesmo. Por exemplo, hoje a gente tem um quadro de últimas notícias, que são informações. A gente tem achados e perdidos, que funciona muito. Hoje a gente consegue atender uma demanda de achados e perdidos da cidade inteira. Hoje eu sou referência de achados e perdidos de tudo, né? Então eu acabei... Inclusive, os doguinhos somem. Hoje nós temos primeira pessoa. tudo que você pensar. E antigamente, as pessoas não entendem, mas, por exemplo, antigamente você não tinha um canal que era fácil acesso, onde você só manda pra pessoa lá falando o seguinte: olha, perdi uma tampa. Então, se a pessoa perdesse, acabou. Ou se perdesse um documento, era tirar outro, porque muitas vezes ficava na vitrine de uma loja, então as pessoas nunca iam ver. Você vê alguma outra pessoa trilhando o seu caminho nas cidades da região, em próprio Pompéu, em Curvelo, são cidades da região, porque assim, o seu case é um case de sucesso e de entendimento fácil, até porque você fala como você fez. Você tem visto alguém... Olha, algumas pessoas públicas, vereadores, eles atuam da mesma forma que eu hoje. Então tem o Vinícius, que ela que é de... Curvelo. Ele faz um trabalho basicamente como o meu. Então o pessoal que me procura, eu acabo direcionando no sentido de, olha, vai funcionar se você seguir dessa forma. Porque não é só o trabalho de vereança, você vira uma pessoa de utilidade pública. Então, por exemplo, as empresas passaram a me procurar porque eu posto todos os dias vagas de oportunidade de emprego e eu tenho uma visibilidade muito grande. Então, hoje uma empresa abriu um negócio e quer contratar pessoas. Ao invés de contratar uma empresa de RH, ela faz a recrutação própria. Ali, abre a vaga, a gente compartilha, tem 100 currículos. Hoje eu tenho uma visibilidade média de 15 a 30 mil visualizações stories por dia. É muita coisa. Então são 15 a 30 mil pessoas que me veem ali todo dia. É preferível o empresário anunciar no Júnior Souza do que no Cine. E que não tem custo, entendeu? É grátis, entendeu? É uma prestação de serviço pra turma mesmo. E é o Funciona que a assim. pessoa acessa, né? Porque às vezes um site, você igual você tem o Cine, nem todo mundo acessa, nem todo mundo Não sabe que sabe o existe. canal. O canal, entendeu? Agora, não, vamos no Júnior Souza aqui que eu sei. Deixa eu ver que ele tem vagas que são realmente vagas de empresas, enfim, da cidade e tal. Então isso é uma utilidade pública. E por muitas vezes, às vezes eu sou criticado por falar que eu sou blogueiro. Se todo blogueiro fizesse utilidade pública, né, então seria legal. Mas assim, eu agradeço. Mas eu agradeço as pessoas que falam ou me criticam por ser blogueiro, porque cada vez mais as pessoas passam a me conhecer por uma ótica diferente. Me conhecem por blogueiro, porém as coisas que eu faço são de utilidade para ela ou para a própria cidade. Tem relatos muito, muito legais, assim, por exemplo, de uma menina que passou a me acompanhar por causa de uma crítica que uma outra pessoa fez. Ah, mas que você não faz isso e tal. E aí a pessoa ficou curiosa, olha, deixa eu ver por que essa pessoa está criticando. E aí ela estava desempregada, viu uma vaga de oportunidade, mandou o currículo para minha vaga, foi contratada e hoje ela encontra comigo, fala assim, recente, fala assim, cara, eu vi as pessoas te criticando, te segui porque as pessoas estavam te criticando para saber quem era você. Eu estava desempregado, mandei uma vaga para oportunidade de emprego, fui contratada através do seu Instagram, eu tenho gratidão eterna por você. Vou confessar uma coisa aqui. Então, pera. Eu já te critiquei. Eu já te critiquei. Mas foi uma situação muito parecida com a dessa moça. E aí, numa determinada situação, uma pessoa próxima perdeu os documentos. E aí falaram assim, manda pro Júnior. E mandou e encontrou. E aí eu falei assim, não critico mais. Não mais você tem a oportunidade nesse momento de pedir desculpa, né, gente? Júnior. Tá tudo bem. Me perdoa. Tá desculpa bem, ele. Com certeza. Mas é isso, é porque quem não conhece faz a crítica. Quem nunca precisou faz a crítica. Quem conhece, quem utiliza, quem de alguma maneira percebeu a importância, que é um serviço que você presta para a sociedade, aí tem a consciência realmente que é um negócio que tem utilidade pública. Por exemplo, já aconteceu no caso igual o seu, né? Talvez você não saber, ou
ou não me conhecer e me criticar, de pessoas que me Só criticaram. deixar claro aqui, foi comigo não, tá? Não, mas no caso é o seguinte, a pessoa me criticou e descendo, que você não sei o que você não faz isso, você não faz aquilo. Aí o que aconteceu, cara? Essa pessoa precisou de uma publicação. Eu li a mensagem da pessoa me criticando. Depois passou 2 dias, ela precisou. Eu fiz a publicação sem mágoa nenhuma. Porque muitas vezes é exatamente por isso, pelas pessoas não conhecerem, saberem da importância que é um canal de comunicação. E às vezes eu compreendo, eu entendo, né? Pô, olha, as pessoas só ouvem falar o Júnior. E aí faz, cara, né, não sei o quê. Mas aí é que tá o outro lado do negócio. Exatamente. Não necessariamente, às vezes a gente precisa ver as críticas como crítica. Entendeu? Eu não vejo as críticas como crítica. Eu escuto, às vezes algumas eu absorvo, outras eu descarto. Porque a crítica vale apenas quando a pessoa sabe o tanto que você caminhou, o tanto que você andou. Com certeza. Aquelas que nunca viram os seus pés, aquelas que nunca souberam o quanto você andou, você pega e coloca de lado. Então só vale a crítica de quem verdadeiramente sabe o que tem embaixo do solado do seu chinelo. Tem uma frase assim, eu só aceito crítica construtiva de quem já construiu alguma coisa, né? Então, assim, a pessoa que faz a crítica, ela tem que ter conhecimento de causa, ela tem que saber, porque senão é uma manifestação aleatória, não tem muito fundamento. Exato. Já que todo mundo falou um negócio legal, eu vou falar aqui também, tá? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Vale, super válido. Como eu entendi que não me importa essas críticas de pessoas que nunca me ajudaram a construir nada, Sim. a minha vida segue leve nesse sentido. Não, Porque- eu já penso assim, se não me critica, gente, se vocês quiserem criticar e não critica outras pessoas, critica ou não, se eu tô levando você. mas critica, não, tá Não, tudo bem mas tá comigo. tudo certo. Assim, como eu tenho uma vivência política e hoje eu sou uma pessoa expostamente pública, vai ter pessoas que vão gostar, vai ter pessoas que não vão gostar. Sim. Se nem Jesus agradou todo mundo, eu vou agradar, Alexandre. Deixa eu te falar, Júnior. É possível. E aí a gente chega no momento que você. A gente chega no momento da pandemia, né? Isso. E a gente lembra que na pandemia trancou todo mundo de casa. Dentro da primeira semana eu achei que eu ia. A gente ia morrer, todo mundo ia morrer. E aí você começou a prestar um serviço na pandemia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, meu cara. Ótimo. Na verdade, foi nesse momento que a gente descobriu que minha mãe estava com câncer, inclusive foi no pior momento. 18 de março de 2020 foi o lockdown. Porém, em 2019 eu já estava decidido ali, mais ou menos, que eu não queria mais estar dentro do legislativo em razão de várias situações que ocorreram comigo, como funcionário. Só lembrando pro pessoal de casa que nessa época você estava lá ainda como um prestador Funcionário, de serviço, né? eu estava lá funcionário. E aí eu comecei a receber ameaças, pedidos de demissão, enfim, simplesmente por exercer minha função. Graças a Deus eu nunca precisei puxar saco de político para poder trabalhar. Eu tenho uma formação, eu tenho a minha vida acadêmica, graças a Deus, muito bem. Sua competência. Exatamente, tenho minha competência profissional, então eu não preciso puxar saco de ninguém. Se eu tô lá é por competência, então, anyway. Então, não preciso de puxar saco de ninguém. E aí, cara, ocorreu que eu estava decidido, eu fui fazer um processo trainee, a participar de outro processo em Dublin, na Irlanda, inclusive através de indicação de uma grande amiga minha. E aí fui pra lá, no que eu voltei eu descobri que minha mãe tava com câncer, enfim, viramos, aí eu passei no processo, ficou em stand-by, porque eu não sabia como é que ia ser o tratamento. Para quem teve um paciente, né, mãe, pai, irmão, primo, tia, o diagnóstico de câncer, ele é muito desesperador, né? Você não sabe como... E é assim, a gente tem um monte de problema até a gente descobrir um problema de saúde na família. Aí tudo deixa de ser problema, e aí aquilo realmente é um problema, né? Eu vi outro dia de uma amiga minha, hoje ela mora no Rio, ela casou recentemente, em novembro do ano passado, e ela fez uma publicação nesse sentido. E aí eu passei a levar para minha vida de novo, porque como minha mãe ela foi diagnosticada em 2019, começou o tratamento em 2020, então terminou, todo mundo apagou aquele 2020 da memória.
que foi quando tudo foi fechado. Então as pessoas não lembram desse processo, porque é um processo doloroso. Tô falando disso psicologicamente, as pessoas não tendem a lembrar o que fez em verdade, 2020. eu realmente não. Eu lembro que. Você não cita. Por exemplo, pandemia, você não lembra de momentos nenhum ali de pandemia. Eu lembro eu assistindo live, Gustavo Lima lá em casa. Gustavo. Olha o Gustavo Lima aí, Mas faz muito sentido mesmo. A gente tende a bloquear, querer apagar. Exatamente. Você pode observar isso nos seus amigos em conversa. Ninguém fala do 2020. Ninguém fala da pandemia. Você não escuta isso. Parece que não aconteceu. Eu consigo fazer uma retrospectiva assim. Esses dias pra trás, o que eu fiz durante um ano que tava lockdown? Esses dias pra trás, cara, eu não deve ter uns 60 dias, eu joguei um monte de máscara. Eu tinha máscara de marcas diferentes aqui em casa. Tinha um monte de máscara e eu falei, cara, eu vou jogar esse negócio fora. Não tem sentido nenhum eu ter isso aqui mais. Enfim. E aí, aí eu acabei não indo pra Irlanda, óbvio que eu continuei aqui. Minha mãe começou o tratamento exatamente no mês de pandemia, que foi a quimioterapia. Então, definitivamente, eu não fiquei, né, nesse momento ali, eu tinha uma visibilidade, falei, olha, vou continuar trabalhando aqui, sair da Câmara e tal. E aí foi logo também quando eu fui convidado a ser candidato a vereador, eu falei, não quero isso pra minha vida, porque eu acho que é uma exposição desnecessária, eu tenho minha carreira. Convite? O deputado Douglas mesmo. O Douglas? Foi. Não. O Douglas mesmo fez o convite. Falei pra ele, cara, você tá doido. Eu não vou mexer com isso não. Ele falou, não, é seu momento, você tem que ir e tal, você vai ser muito bem votado, não sei nem fazer campanha. Ele falou, não. Aí eu fui filiado, fui eleito pelo partido dele na época. E aí, cara, minha mãe começou tratamento de câncer, falei, agora... E o tratamento de câncer ainda tem um detalhe, né? Você não pode ficar saindo demais, né? Não pode. Não, e era pandemia. Né? Todo mundo teve lockdown. Minha mãe fazendo tratamento de câncer. Então você imagina, se Covid chegasse perto... Você tinha que deslocar com ela para Belo Horizonte? Não, aqui em Sete Lagoas, quimioterapia. Né? Ela fez quimioterapia no Hospital Nossa Senhora das Graças. Que eu tenho gratidão eterna por todos os profissionais ali que cuidaram da vida da minha mãe, né? Eu tenho uma responsabilidade social, inclusive, do hospital, e isso eles sabem disso. Então, todos os anos eu faço uma campanha, só não fiz ano passado porque eu fui impedido, mas enfim, todos os anos eu fazia campanha para o hospital. Eu vi você já na corrida lá do hospital também, você teve lá? Sim, eu fui na corrida. Mas, no primeiro ano eu fiz venda de camisa, ajudei, através da minha rede social, vender as camisas para o hospital, para arrecadar dinheiro para pagar a fila de exames. No segundo mês a gente fez ação de arrecadação de donativos para poder fazer ali as ações e tudo que o hospital precisava ali de alimentação, enfim. Depois a gente fez seria todo mês de outubro, Outubro Rosa, comemora-se ali né, é um momento simbólico para quem tem o câncer de mama, na verdade, mas ali abrange vários outros cânceres. Sete Lagoas é referência. Há uma mobilização, né? Mas a gente iria fazer o café, mas eu não consegui, foi impedido pela direção do hospital no ano passado. E esse ano, se Deus quiser, a gente entra com uma ação aí também diferente, né? E vamos ver, né, se o hospital vai permitir. Por quê? Porque o hospital não quer ajuda? Não pôde? Não, na verdade eu fui impedido, ó, pra você ver, depois de 2 anos de pandemia, eu recebi logo numa ação que eu iria fazer, de que o hospital estava com alguns casos de Covid, então não ia abrir as portas para mim fazer. Ah, entendi. É porque era um café com todo mundo e tal, e aí, enfim, existem outras questões que são mais políticas do que a Mas eu lembro que na pandemia, Júnior, você começou a abrir sua rede social para ajudar. Isso. Aí na pandemia, o que eu fiz? Voltando a esse assunto, eu comecei a promover ou mostrar todas as pessoas que a gente tinha e que faziam trabalho de casa. Por exemplo, tudo fechou. Então, como que as pessoas iam vender? E a internet era muito abstrata naquele momento, porque as pessoas não usavam a internet para vender. Sim. As pessoas usavam a internet ali para talvez ter uma rede social. Foi o momento que as compras online elas mudaram. O e-commerce, ela foi e sem parar mais, né? Não tem volta. E aí mudou a forma de vender. E aí eu comecei a ajudar as pessoas, os comércios, as pessoas que trabalham informalmente. Muita gente perdeu o emprego, muita gente começou a trabalhar em casa e refazer a vida. E aí eu falei, cara, eu vou ajudar essa galera. Eu tenho visibilidade, eu vou começar a divulgar a galera para poder
tentar aí um lugar ao sol na pandemia dentro de casa. Então eu selecionava algumas pessoas, na verdade todas as pessoas, de 10 em 10, 20 em 20. Isso ainda sozinho, né? Isso Sozinho. Não existia o Júnior Souza vereador, não. Não existia não. Isso era exatamente no ano de pandemia, né? Uhum. Então a eleição foi 2020. Eu comecei a ajudar a galera e tal, e aí teve um auxílio do governo, chamava auxílio emergencial, e eu começava a ajudar as pessoas a cadastrar no auxílio emergencial para receber o benefício do governo. Isso foi uma loucura. Depois era o calendário de... Cara, eu ficava talvez 22 horas trabalhando assim, e ligado em todas as informações, índice de Covid, vacina, E era tudo estudos. muito incerto na época, né? Muito Saiu incerto. informação de manhã, à tarde era outra. Era outra, e eu tinha que passar uma informação, eu passava boletim, cara. Eu fazia o boletim sentado no meu quarto, com o meu celular em cima do computador, lendo o boletim que era... As pessoas não sabiam acessar, por exemplo, o boletim de caso Covid do estado, aí eu dava ali os valores enviados da Secretaria de Sete Lagoas para o estado e pegava aquele boletim, enfim, foi uma loucura. E aí acabou que nesse período aí eu tava, sei lá, com 20 mil, eu fui para 35 mil, 40 mil seguidores. Foi uma época que então sua rede social cresceu. Dobrou, em 3 meses eu passei de 20 para 40. Ah, legal. Então foi o boom ali, que é onde as pessoas passaram a me conhecer mais. No meio da pandemia, O convite? o convite... No início da pandemia, o convite para ser candidato a vereador, né? Aí no início eu fui resistente nesse sentido, porque eu achava que, cara, não vai dar certo, eu vou trabalhar em empresa privada, eu vou voltar, né? É o que você sempre fez, né? Que eu sempre fiz, então eu tava no público, mas eu queria, naquele momento, trabalhar em empresa privada. Falei, olha, mas ok, vou abraçar a causa, vou fazer, né? O que te fez mudar de ideia? Assim, teve algum ponto-chave? A pandemia. A pandemia te fez mudar de ideia. A pandemia. Porque todas as empresas fecharam ali naquele momento. Todo mundo home office. Como é que eu ia conseguir uma recolocação com minha mãe fazendo tratamento de câncer? Então, assim, vou usar o momento que é muito desfavorável à minha situação para buscar uma outra forma de estar no mercado de trabalho. Eu enxergava a vereança não como uma vereança, eu enxergava como trabalho, e de fato eu trabalho de segunda a segunda todos os dias. Então, se eu me procurar todos os dias, ou no gabinete, ou em qualquer lugar, eu estou presente. Porque eu não deixei de fazer meu trabalho como meu trabalho em empresa privada. Porque eu tenho que entregar resultado. Ah, mas ninguém faz nada. Quando você faz um pedido, o pessoal não faz. Mas você pode olhar lá que nos registros tem um pedido nosso. A sua parte. A minha parte nossa está só. Se o executivo não executa, não é por minha culpa. É porque o executivo não tem compromisso com a própria população. Que a partir do momento que eu faço uma solicitação, eu estou ali reafirmando a necessidade de uma região. Se o executivo não faz, é porque não tem prioridade. Entendeu? Então não é porque eu não quero, porque o meu pedido está lá. Então, enfim, mas aí hoje... Aí o que aconteceu? Eu acabei... Olha, como que eu vou fazer essa campanha? Porque eu não tinha uma expertise, eu não sabia como fazer. Eu falei, vou criar no Prezi, que é uma apresentação PowerPoint, via web. Ele empresariou a campanha. Vou criar um PowerPoint, vou montar uma estratégia, vou montar um plano de negócio. Exatamente. O cara da empresa é isso aí. Vou criar uma apresentação no Prezi, que é online, eu não vou ter custo, eu mesmo vou criar, vou fazer, e vou pegar esse link, vou mandar para as pessoas que têm internet, ou eu baixo em PDF, as pessoas navegam nessa apresentação, e aí acham que se eu sou um bom candidato ou não. E aí eu fui fazendo assim, não entreguei nenhum santinho, não panfletei, até porque as pessoas já tinham uma visibilidade. Se eu tivesse panfletado, talvez as pessoas me veriam com outros olhos e falaram, pô, pandemia, o cara tá entregando santinho aqui na minha casa. Faz sentido. Né? Então eu não fiz, não panfletei. Então acabou que, resultado da história, eu fui o vereador mais jovem aí da turma e o mais votado da eleição. E o mais votado da última eleição de 2020, sem fazer essa campanha tradicional, né? Fiz a campanha de outra forma. E aí resultou na eleição. E eu me vi aí como político, né? Esses primeiros 4 anos aí como vereador, Júnior, Cara, foi uma experiência muito positiva no sentido de agregar muito para a minha construção profissional. Eu acho que a gente tem que compreender e entender que processos fazem parte da nossa vida, independentemente se ele seja positivo ou negativo. É claro que você pode absorver
as críticas, né, de forma positiva ou de negativa, porém eu entendo que um processo legislativo, ele te ajuda a ter uma base de entendimento de que as coisas não são exatamente como a gente quer ou como funciona, né? Existe uma relação de poder muito maior de alguns do que de execução de trabalho, de fato. Você acha que as pessoas todas estão interessadas que realmente a prestação de serviço chegue até a sua casa? Vocês acreditam nisso? Que tá todo mundo preocupado que tem ali uma rua? Não tem gente que está preocupado com o próprio umbigo. E é exatamente essas pessoas que hoje eu percebo que precisam estar fora, né? Até por causa... Hoje, inclusive, meus posicionamentos são nesse sentido. Em deixar ou fazer com que essas pessoas que querem administrar para o próprio umbigo não façam parte dessa construção política. E aí, Júnior, eu vou te fazer uma pergunta sobre o atendimento à população. Num determinado momento, para a gente acessar os políticos, a gente precisava deslocar até lá, aguardar o político nos receber quando eles estão lá. E aí a gente já teve uma outra conversa que você se posiciona diferente, inclusive aproveitando a sua rede social. Como é que você vê isso, Júnior? Porque assim, a gente usando a tecnologia necessariamente para poder acessar mais a população. Cara, na verdade, eu dei um trabalho para os atuais vereadores, né? Porque alguns estavam acostumados com aquela forma de fazer política. Você chegava lá e agendava, falava: oi, tudo bem, boa tarde, boa noite. Eu posso agendar para falar com o vereador? Então eu reinventei a forma de fazer essa política, porque hoje não existe mais uma agenda de político. O político, ele tem que estar onde a população está. E aí, o que eu fiz? Eu facilitei a comunicação comigo, através das ferramentas que hoje a gente utiliza. Hoje você tem uma medição, Júnior, de quantas pessoas o seu time, você e seu time atendem por dia? Olha, hoje online e presencial, que eu sei que você hoje eu tenho uma equipe maior. Então, hoje nós temos aí aproximadamente 5, 6 pessoas que respondem direct, WhatsApp, o dia inteiro. Não é 24 horas por enquanto, mas nós vamos chegar lá. Mas hoje a gente tem uma média de atendimento de pessoas de aproximadamente 600 a 1.000 pessoas dia de atendimento. Não é muita gente. De suporte, muita seja gente. ele WhatsApp, seja ele... Hoje nós temos 3 canais de WhatsApp, 4 canais de WhatsApp, além do meu, mais 2 redes sociais, que é o Júnior Souza Informa 1 e o Júnior Souza Informa 2. Aliás, é o Júnior Souza Informa e o Júnior Souza Informa 1. Uma dúvida, Júnior. Com redes sociais tão fortes e influentes, como você consegue não sofrer ataques? Ou se você sofre muito ataque na sua rede social com o intuito de derrubar ela? Cara, eu sofro de vez em quando, mas todas essas pessoas que fazem essas ações estão vinculadas à gestão do atual prefeito, sabe? Então a gente já conseguiu identificar. São as pessoas que estão preocupadas em perder, né, o osso lá. Então, são essas pessoas que geralmente eu tenho hater, alguns, mas que estão vinculados à atual gestão. Entendi. E que tá tudo bem, eu acho que não funciona se você... Não existe o perfeito demais, ou bonito demais, ou legal demais. Você sempre vai ter pessoas que vão gostar e que não vão gostar. E que tá tudo bem, que pra mim é legal. Funciona, isso é saudável até certo ponto, que não passa a virar ataques e ofensas pessoais. Cara, foi o que eu pensei quando a gente falou um pouco a respeito das críticas, né? Porque uma coisa é a crítica, outra coisa é a ofensa, né? Então, se você é um homem público e alguém não concorda com algo que você faz no seu trabalho, eu acho que é salutar a pessoa fazer uma crítica, desde que seja uma crítica embasada. Agora, a pessoa não concordar com você e passar a te ofender, aí é realmente que a gente não pode aceitar. E foge, né? Agora o doutor Alexandre compreende muito bem. O juro de quê do negócio, ele fala todinho. Porque as pessoas não sabem medir o que é ofensa e o que é crítica. Principalmente, por exemplo,
de pessoas que trabalham diretamente, né, com o atual prefeito, eles não sabem me dosar isso não. Tem coisa que vai além da crítica, eles fazem ofensa direcionada de fato. Mas cara, eu sou muito da paz e tô muito da paz. Eu acho que isso é a mídia reversa. Talvez eles não entendam, mas isso serve de fator Pra você acelerar. muito positivo para que eles agreguem a minha rede social. Tem algumas pessoas que têm alguns tipos de posicionamento que acham que as pessoas vão criticar, porque na cabeça delas as pessoas vão criticar, que acabam passando a me acompanhar e aí fala, pô, legal, Não é isso você aí, tá não. fazendo. Aí descobre que não é. Deixa eu te fazer uma pergunta, Júnior. E aí, num determinado momento, você, no meio do ano, você falou, olha, eu vou me candidatar a deputado. Teve essa parte. Na verdade, não foi eu que falei que eu ia candidatar, Entendi. né? Foi Explica uma pra gente. pessoa, um deputado falou comigo, olha, eu acho que você tem que candidatar a deputado federal e dobrar comigo. Eu falei, beleza, tá legal, né? Esse aí você não titubeou. Mas no você início, foi. cara, eu falei assim, pô, mas será que é momento? Será que é hora de ser deputado federal e tal? De novo, né? Porque no início também eu falei a mesma coisa. Será que é hora de ser vereador? Será que a pessoa, não, tem que ir. Eu falei, não, beleza. Então tá fechado aqui? Tá fechado. Aí eu fui, cara. Falei, bom, vamos lá, mais uma eleição, porque eleição, cara, é muito cansativo. E aí dá uma campanha diferente também. De uma né? campanha da região, Regional, né? Não é né? só Sete Lagoas. E aí, enfim, fui na sede, falei, olha, vamos, tá tudo certo e tal. Aí, no meio do caminho aí, nessa confusão, apareceu um outro candidato que era também candidato da região a deputada, aí me chamaram, falaram, não, você tem que ser, ó, não tira a sua candidatura. Eu falei, agora eu não tiro mais. Isso aí tinha que ser... A turma tentou fazer um acordo para você retirar. Você se Eu falei, lançou não, eu tô candidato, a desde turma tentou dezembro, fazer um eu acordo tô para você. desde dezembro, falando que eu sou pré-candidato. Você resolve agora em abril que não é que vai ser candidato, eu vou tirar a minha, que já tem 4 meses que eu tô trabalhando, não vou fazer isso não. Não, você tem que... Houve um desacordo aí, enfim. E aí você se lança candidato. Lancei pré-candidato e segui. E aí você é o pré-candidato majoritário na região. Hoje eu sou da região, eu sou o mais, né, de Você Sete Lagoas, foi, eu sou né, o mais votado na de Sete região. Lagoas. Hoje- Você lembra quantos mil votos você teve e Cara, o segundo colocado? Eu tive 26 mil votos e o Nicolas 19. Então, em Sete Lagoas, deputado federal. O Nicolas, deputado federal, É. perdeu pro Júnior Souza. Perdeu, É assustador. perdeu pra mim. Eu tive 22,2% das urnas apuradas na cidade. Então, na época, né, foi muito voto, cara. Muito voto. Então, eu tive mais votos, tanto, né, para federal quanto para de deputados estaduais. E aí eu dobrei com a querida parceira, essa aí sim é uma parceira que chama Carol Canabrava, que foi a que segurou minha mão na hora que realmente eu tava lá sozinho, né, abandonado por outro deputado que dobrou com outro candidato, que enfim, não guardo mágoa, mas tá tudo bem, mas ela foi minha parceira nesse sentido, falou, ó, vambora e vamos dobrar e vamos fazer uma campanha linda. Eu falei, tamo junto, porque eu fiquei sem recurso também, enfim, foi uma história bem longa, que hoje... Mas o saldo de você ter participado do pleito, Cara, ter candidato eu tive entre os 100 deputados federais mais votados do estado, né? Eram 1.100 Você não candidatos. se arrepende. Jamais. Pelo contrário, eu aprendi muita coisa. Porque a vitória ela é muito boa, mas a derrota te ensina muito mais. Entendeu? E faz com que você saiba quem verdadeiramente está do seu lado ou não está. Entendeu? Então, isso ali foi um filtro muito grande na minha construção política, né? Com pouco tempo. Porque eu fui candidato a vereador. Fui o vereador mais votado, mais jovem da turma. Depois eu logo vim para deputado federal. Eu tive 2.892 votos para vereador. Para deputado federal eu tive quase 30 mil. Então foi 10 vezes mais né? votos que eu tive como. Então isso houve, né? Isso aí te dá uma base muito no sentido de você saber o que você está fazendo, com quem está fazendo e com quem ou onde você quer chegar e como quer chegar E politicamente. Então, e aí eu sou pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas, né? Vocês me perguntaram, mas diante Eu ia fazer essa pergunta agora. sou pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas em razão não é pela quantidade de votos e por tudo que eu construí durante todo esse tempo, né? Então as pessoas me veem às vezes só através das redes sociais,
Porém, eu tenho uma história. Não é o Júnior Souza em forma da internet. É o Júnior Souza, funcionário público de 4 anos e meio. É o Júnior Souza de funcionário de multinacional, de 2 anos fora do Brasil, de quase 9 anos de Grupo Fiat, né? Provavelmente o único pré-candidato que fala mais de um idioma, Que com fala mais experiência de um internacional idioma. trabalhando. Exatamente. Não sei, né, dos outros candidatos aí, porque não está muito claro ainda, apesar de que está faltando só 2 meses para as convenções porque partidárias. Necessariamente essa seria a minha próxima pergunta. Você se lança pré-candidato e como que você vê quem são os seus adversários Qual que é o cenário, politicamente? né? Como você deu- Olha, o cenário ele ainda está aberto, até porque existe uma questão muito... Sete Lagoas é muito complicado, porque é uma cidade que se idealiza muito mais o poder do que uma construção de uma política que vá alcançar as pessoas. Então, eu vejo aqui várias pessoas dizendo que é pré-candidata, que sonha uma cidade bonita, porém não tem diálogo com ninguém. Você vive uma guerra aí entre, talvez, lideranças da cidade que não sabe o que quer nem para sua própria casa. E aí você entende que essa turma, eles estão brigando por vaidade? Porque a gente fala de muita gente... Claro, João. Olha, vamos lá. Quem são as principais lideranças do nosso município hoje? Talvez seja o prefeito, né? Seja o deputado, seja os vereadores que tiveram uma boa expressão de votos ou que estão aí em ascensão. Nós temos também alguns empresários que estão se apresentando aí, né? Alguns empresários, porém, quem são as principais lideranças políticas inicialmente? Essas lideranças políticas têm condições, eu digo, técnica e política para poder tocar o município? Eu acho que deveria ser conversado. Hoje, qual é a relação entre governo, estado, federal? Como se poderia contribuir? Hoje, o nosso orçamento, como é a construção, como é a utilização? Cara, existem muitas outras questões que precisam ser avaliadas antes de querer ser um prefeito da cidade. E eu digo tecnicamente no sentido de dominar um orçamento, né? Saber o que é recurso de saúde, o que é ser recurso de educação. Profissionalizar a máquina, né? Eu acho que não tem que ser mais político, precisa ser gestores políticos, né? Vamos dizer assim. A gente precisa passar por isso. E eu escuto, mas é muito imaturo, é muito novo. Gente, as principais cidades hoje do Brasil têm lideranças muito jovens. Recife ou Maceió, não sei, tem aquele... O prefeito de Recife é um exemplo, é um cara que a gente acompanha, né, Lohane? A gente tem acompanhado o trabalho dele. O prefeito de Nova Lima é um cara sensacional, super jovem. Tem aqui perto, Curvelo, com a cidade. Curvelo, Luiz Paulo, que é um cara espetacular, jovem. Mas, e aí eu faço a pergunta, e os políticos de tradição? O que eles fizeram? Porque eu escuto falar assim, eu mudei não sei o que, eu mudei isso, mudei aquilo. Mas vamos olhar para trás, mas não era vereador? Não foi presidente de Câmara? Não foi deputado? Não foi isso, não foi aquilo? E o que construiu? Então, hoje, o momento é de dar oportunidade para as pessoas, para que as pessoas possam construir. A política, ela não renova, ela se oxigena. Verdade. Esse discurso de renovação não é, ela se oxigena, Eu porque não tinha escutado isso. Ela não se renova, ela se oxigena. se ela se oxigena, você tem que dar oportunidade para as pessoas oxigenar uma política, né? Olha, a política precisa de um novo gás, precisa de novas ações, precisa de ideias diferentes, né, de ações que realmente vão alcançar, né, a população. Eu te digo que eu tenho experiência de vida. Eu sou o primeiro candidato, aliás, eu sou o primeiro pré-candidato a prefeito que é de periferia, que foi criado ali sem uma prestação de serviço de uma região que precisava muito, e eu não tive isso. Eu sou de uma região periférica, que é o Monte Carlo, onde nunca teve uma prestação de serviço. Então hoje eu vivo isso, né? Então, Você não vem de uma tradição política. eu não venho, meu pai é vaqueiro, foi vaqueiro, hoje meu pai é caseiro, com muito orgulho. Minha mãe sempre foi costureira a minha vida inteira, a vida dela inteira. Então eu tenho orgulho das minhas raízes, dos meus pais, e hoje eles sequer têm ideia do que eu sou aqui, o Júnior Souza, porque meu pai mora em Pirapama, minha mãe fica lá, na roça. Então, meu pai é caseiro de uma fazenda, né, que não é dele, óbvio, mas eles sequer sabem. Meu pai sabe quem sou eu, porque as pessoas que moram em Pirapão, quando ele vai lá no mercado, então vai fazer pergunta pra ele, fala assim, você é o pai do Júnior Souza, né? Ele fala, sou, você me conhece? Você me conhece? Eu conheço seu filho e tal. E aí que meu pai chega na minha casa aqui na cidade e fala assim,
Júnior, você não acredita. Eu falei, o que, pai? Eu fui hoje no posto abastecer e o cara que tava lá te conhece. E na maior Eu simplicidade falei, do que isso, mundo, pai? né? Sério? Sério. Você tá chegando lá em Pirapã, você acredita? Eu falei, acredito, pai. Acredito. Então eles, é isso, entendeu? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Júnior. O cenário atual político hoje de Sete Lagoas, hoje, inclusive quem contou isso pra gente aqui foi o Zé Roberto, são 4 vereadores de oposição, Uhum. né? Ele citou os 4 vereadores, você, a Carol, o Iveson E a Heloísa? e a Heloísa. Uhum. E você pleiteando um cargo de prefeito, como é que você vai construir, Júnior, o seu time, né? E junto disso tentar ajudar a eleger mais pessoas. A gente bateu um papo, inclusive, com um pré-candidato, que é o Eider Marcelo, na semana passada, e ele falou assim, olha, João, eu não escolhi, eu fui escolhido. Uhum. Como é que você está selecionando essas pessoas para caminharem ao seu lado? Olha, no meu partido, o Eider é um cara que, assim, que eu tenho um carinho, né, especial, é um amigo nosso, né, na verdade. E a primeira coisa, para estar dentro de um partido que talvez seja a minha cara e seja a cara das pessoas, são pessoas que não participaram do processo de eleição. Você vem com uma proposta de renovação. Eu venho com uma pegada distinta dos outros, né, dos outros partidos, como os partidos de base do prefeito, são pessoas que já estão na Câmara, vereadores que já estão aí 2, 3 mandatos, que já foram vereadores e estão voltando. Eu não. A gente tem uma cara diferente, de pessoas que precisam oxigenar a política, pessoas que se posicionam de uma forma diferente para que possa agregar e fazer com que a prestação de serviço seja igual a isso que eu estou falando, esteja presente, né, na região da pessoa, ou enfim, na cidade inteira, da forma que ela achar que como deve trabalhar. Então eu agreguei pessoas dentro dos partidos que são partidos que me apoiam, para que a gente possa seguir com essa mentalidade de oxigenação da política. Então são pessoas jovens, são pessoas que estão vindo aí a primeira vez no pleito, são algumas lideranças já de posicionamento, porém nunca aqueles que já vieram várias e várias vezes consecutivas como candidatos. Então, inclusive, eu quero aproveitar aqui a mídia para convidar a conhecer a partir de segunda-feira os nossos candidatos. Já? Os nossos pré-candidatos do PSD. PRD, gente, desculpa. Vou falar de novo. PRD. Tô com PSD na cabeça que eu falei com o cara hoje do PSD. Mas... E aí, agora... Aqui, ó, deixa eu pedir de novo, a partir de segunda-feira, que vocês venham conhecer os nossos candidatos, pré-candidatos, na verdade, do PRD. E onde as pessoas vão ter acesso a quem são esses pré-candidatos? Vai ser na sua rede social? Tem um local? Eu farei questão de publicar todos os nossos pré-candidatos, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer e que essas pessoas conheçam quem são para que possa optar ali em escolher aquele que mais tem a sua cara, né? Então não faz sentido eu ter uma rede social onde eu levo informação e não ter lá dentro da minha rede social os nossos pré-candidatos. Então eu vou postar um por um ali com as características de um por um e aí cabe essas 15 a 30, 40 mil pessoas a escolher, né, o seu mais, que tem mais a sua cara. Ô Júnior, aí como a gente tá falando das pessoas que vão caminhar com você, né, os pré-candidatos a vereadores, mas tem uma situação aí que gera uma curiosidade na população, né? Que eu acho que você imagina que seja. Quem será? Quem será? Vamos lá. Pera aí, vamos fazer esse corte. Pessoal, aqui, ó. Júnior Souza, quem será o seu vice? Ou a sua vice? Olha, eu vou voltar a dizer e vou dizer para vocês aqui, para quem está acompanhando o podcast, que por enquanto nós estamos em conversa, namorando ainda, tá? Mas já tem uma conversa avançada aí para essa construção. Inclusive essa construção parte aqui, mas parte em Brasília também, viu, gente? Então... É importante, né? Eu ia até em algum momento de fazer essa pergunta, como que você vai construir para a gente conseguir recursos também, né? Exatamente. Precisa ter o contato com o governador, precisa ter o contato com os deputados. A eleição, ela passa por um processo muito extenso no sentido de ter que construir algo com algumas pessoas para que possa chegar a um resultado que é uma vitória daquele que está ali se posicionando melhor popularmente. Então são algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Primeiro,
Eu acho que é uma pessoa que tenha mais ou menos o meu perfil, seja eu prefeito e a pessoa vice, ou a pessoa vice e eu prefeito. Eu não vou trabalhar nesse sentido de que eu serei exatamente o pré-candidato a prefeito, se lá na frente as pessoas disserem ou optarem através de pesquisas, dizendo que não, talvez não seja o Júnior o melhor nome para prefeito, ele pode ser vice de alguém, mas eu acho que a gente tem que participar e construir isso em conjunto. Hoje tem uma oposição, eu, Iveson, a Carol e a Heloísa, são pessoas que eu aprendi, né, ali trabalhar em conjunto. A Heloísa é uma amiga maravilhosa, eu falo que a política me trouxe uma pessoa, né, que verdadeiramente, se eu não fosse vereador, ela me representaria muito bem. A Carol nem se fala, mulher a Carol de casa, guerreira, né? Carol de casa, parceira, ela, né, como eu disse ali antes, foi uma das pessoas que me deu a mão ali, falou, ó, vamos seguir, vamos trabalhar. O Iveson também foi um cara muito presente, nós 4 em ações de fiscalização ali, talvez tivéssemos ali a mesma linha e buscasse resultados comuns. Perdoa a minha ignorância, mas os 4 estão no primeiro mandato? Ou não? 4, não, a Carol, ela na saída de um vereador, Ela era em 2000, ela era suplente e subiu e assumiu por algum tempo. Então ela foi vereadora, mas tirando ela, eu, Wilson e a Heloísa, primeiro mandato. Então vamos dizer que seria sim, né, talvez esse primeiro mandato completo aí de nós 4. Júnior Souza, se a eleição fosse hoje, vamos lá. Ordama, acabou a eleição hoje, meia-noite, você acorda de manhã, prefeito de Sete Lagoas. Dia 2 de janeiro. 2 de janeiro. 1º de janeiro de 2020. O 1º de janeiro é feriado, tem um dia. Mas é a posse. Já é a posse, mas expediente não tem, né? Não, expediente Então vamos lá. não Então, tem. Você acorda, cara, ganhou a eleição e a gente fez essa pergunta pro Zé Certo. Alberto também, né? Pré-candidato pelo Novo. Você acorda, prefeito de Sete Lagoas, qual a primeira ação? O que você fala assim, cara, o que eu quero fazer? Sua primeira medida. Na verdade, como experiência, né, de mudança de gestão, tem o antes, que é a transição de governo, onde ali você vai ajustar todas as ações e medidas, mas o que é mais interessante, por mais que eu proponha algumas ações de mudança, eu tenho que seguir o orçamento que foi feito do mandato anterior. Então, não existe nenhum segredo ou algo que você possa mudar no primeiro mandato ali de um orçamento que foi aprovado. Então, quem falar comigo que vai fazer e acontecer, isso não vai acontecer. Aí é a toma da promessa, então. Porque você tem um orçamento aprovado no ano anterior, então você vai ter que executar. Claro que dá para você ajustar, né, ali as medidas para que você possa fazer, mas existem muitas ações que a gente planeja dentro de um plano de governo para que realmente possa mudar. Cara, então assim, uma vamos lá. gestão. Eu vou melhorar aqui, ó. Qual área de Sete Lagoas você acha que precisa de mais atenção do prefeito? Aí nós vamos falar saúde, educação, esporte, turismo, lazer. Se você tivesse que enumerar de 5 a 1, aonde você acha que, assim, João, precisa atuar primeiro nesta área que está mais carente em Sete Lagoas? Olha, eu consigo estar presente na cidade inteira por causa das suas redes sociais. Por causa das redes sociais. Então a gente consegue ver todos os problemas. Então hoje nós temos um gargalo enorme com relação ao atendimento à saúde na unidade de pronto atendimento na UPA Juvenal Paiva. Hoje tem 3 médicos de plantão durante o dia, onde esses 3 médicos, além do recebimento de pacientes, eles correm leito, então eles têm que liberar quem está na medicação e correr leito daqueles que estão hospitalizados. E à noite, 2 clínicos para atendimento. Existe um gargalo de atendimento, onde a UPA às vezes demora, onde tem atendimento aí, ó, chega às 7 horas da noite na troca de plantão de dia para noite, 20, 30 pacientes lá fora para poder ser atendidos. É humanamente possível. Eu não sabia disso, e no tem que atender e correr leito, porque realmente você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então Aqui você tem em que parar Sete de Lagoas- atender pra você ir, e aí o pessoal fica esperando. Exatamente, aqui em Sete Lagoas, lamentavelmente é assim. Então ele tem que parar o de chamar, que é o porta de hospital, para poder correr leito. Então nós temos um problema. Esse é o primeiro gargalo
que nós temos é com relação ao atendimento à saúde. Porque saúde não dá para esperar, né? Não dá para esperar, é urgência e emergência. Nós precisamos ampliar urgência e emergência. Cara, o problema da saúde é exatamente o que a gente falando, né, cara? Se a gente não atuar na hora, a gente perde pessoas. Nós estamos com uma tragédia no Rio Grande do Sul acontecendo nesse momento, né? Cara, e aí a gente vê isso, e eu lembro que há pouco tempo atrás, Júnior, a gente não nessa proporção, a gente teve chuvas fortes em Sete Lagoas, e que você inclusive estava orientando as pessoas, gente, aqui tá perigoso, cara, cuidado com isso. Ô, João, é tão amador algumas coisas aqui na cidade que eu não consigo compreender, e é tão ação de gestão de né? Eu falo de pré-escolar, que não dá para entender onde Sete Lagoas não tem uma sinalização adequada de pontos de alagamento onde a pessoa consegue identificar que não é para passar por ali. Eu vou dar um exemplo. Montreal, ali próximo à Vibra, toda chuva ali fica alagado e não tem uma sinalização de ponto de alagamento. Bairro Montreal. Aí outro lugar, Lagoa do Cercadinho? Aquela Lagoa do Cercadinho. Ali é Cercadinho, aquela perto do Mangabeiras. Quando tem um problema ali de alto índice de volume de chuva, a lagoa transborda. Não se tem uma sinalização adequada de área de alagamento. Mas além disso, Júnior, que assim, que é o risco da população, de afogamento, enfim, a perda de material. Não, isso é, cara, é amador. Os vizinhos vivem com isso há não sei quanto tempo, amador, né? Isso é amador, isso é trabalho, assim, o executivo deveria fazer o mapeamento de todas as situações ali de ruas e vias que tem um problema de inundação e informar para todo mundo, para a população inteira. Só que prefere gastar dinheiro com outras coisas. Aí você estava falando com relação à prioridade, então vamos elencar. Primeiro problema, nós temos a saúde. Saúde, né? É um problema que... É até um problema nacional, né? É um nacional. Mas Sete Lagoas, contratações, resolveria o problema. Só que não é prioridade. 2, educação. Hoje nós temos mais de 2.000 crianças sem creches. Com 5 creches para terminar, para acabar. E aí eu não estou falando só de creche, por exemplo, eu não estou falando apenas das 2.000 crianças, que são muitas, né? São milhares de crianças que tem aliás, na verdade o problema é mais do pai e da mãe do que da própria criança. Isso não é um problema da criança. Exatamente. Isso é um problema do pai e da mãe, que vira um problema para o pai e para a mãe. E aí, nesse sentido, nós estamos falando de escolas que às vezes está longe, é de difícil acesso. E nas últimas gestões, eu vou falar as últimas 3 gestões, não se entregou uma escola, cara. Uma escola, estou falando de escola municipal, de primeira a quarta série. Então, há 12 anos? Há 12 anos nós não temos construção de escola. Eu não sei se vocês têm acompanhado efetivamente aí o andamento do executivo, mas se vocês viram entregar uma escola, vocês... Anunciamos uma escola, uma construção de uma escola, a não ser a Fundação Zé Renner, que já tem tempo, mas não é uma escola municipal. É uma escola por iniciativa privada. Então tá lá. A Fundação Zé Renner, a escola da Ambev, nós recebemos aqui há 2 semanas atrás o Zé Geraldo, professor mestre em matemática, né? Da aula na Fundação Renner, e assim, batemos um papo longo. Quem não viu, inclusive, aproveita para assistir, tá? O bate-papo com o Zé Geraldo, muito legal, mestre em matemática, então ele fala bastante de educação, sabe? E assim, Júnior, nós passamos aqui pela educação, pela saúde, e a gente tem um hospital regional, moço. E eu vou te fazer uma pergunta, porque eu não sei, porque assim, tanta gente é pai daquele menino que não nasceu, ele é o contrário, né? Ele é pai daquele menino que não nasceu. Qual que é a situação do hospital regional? O que você pode falar assim para mim, João? O hospital regional é isso, o dinheiro tá aí, o dinheiro não tá aí. Eu escutei esses dias que tem gente trabalhando, e tem gente que faz mentira que não tem. Então, assim, o que é aquilo? Olha, o hospital regional. Esse caso do hospital regional já vem de anos, né? Muitos anos. Eles dizem que é o elefante branco, né, da cidade, que de fato é um elefante branco, você passa lá, tá a mesma coisa. Mas esse hospital regional já vem de anos. Nem quando eu era, né, até
tem 4 anos que eu estou como político, isso eu já escutei isso desde quando eu talvez estava trabalhando na Iveco, que ficaria pronto. Mas o hospital regional, para quem não entende, o hospital regional ele vai ser referência regional. Hoje nós somos referência de microrregião de 34 municípios no que diz respeito à saúde. Então toda saúde todo problema de saúde ou exames eletivos, cirurgias, eles encaminham para 7 Lagoas em determinadas áreas, né? Então, por exemplo, o hospital regional ele vai funcionar para quem é atendido na UPA, um exemplo? Não vai? Não. Não, ele não vai funcionar para quem... Então, para a população de 7 Lagoas... Para a população de 7 Lagoas, a porta de entrada de uma unidade de atendimento de urgência e emergência é continuar a UPA. Ah, mas tem regional. Não, o regional será para absorver ali a demanda da região, que vai absorver até Curvelo. E 7 Lagoas também, né? Óbvio, 7 Lagoas e a região. Mas, por exemplo, hoje ele vai funcionar como um hospital municipal grande. Mas esse atendimento imediato da pessoa que, né, precisa de alguma coisa ali, o pronto-socorro, o pronto atendimento, ele não... O pronto atendimento continua o UPA. Porque se você tira a UPA e passa para o hospital regional, a cidade perde a unidade de pronto atendimento, que é por sua vez, recebe recursos federais para poder receber ali e manter o seu atendimento. Então, nós temos tipos de UPA, tipo 1, 2, 3 e 4. Então, o governo federal, ela manda recursos para custear as UPAs de acordo com o volume de atendimento. Se você para de atender porta de entrada de unidade de pronto atendimento, você para de receber o recurso para custeio daquela unidade e você passa a custear de outra forma. O hospital regional, ele vem para agregar mais cidades, né, de referência, que é o hospital regional da região, porém ele não vai servir de porta de entrada de quem precisa de um atendimento rápido, de atendimento, um exemplo, eu estou com dengue e eu preciso ir em uma unidade, obviamente você vai procurar a UPA, né, na sua, né, sem esses plantões aí, sem essa epidemia de dengue, automaticamente você vai numa unidade de pronto atendimento. O hospital vai ser uma porta de entrada? Não. Que ele é vinculado ao Estado e será regulado pelo Estado. Então, só para compreender, hoje é o seguinte, hoje nós temos o Hospital Municipal, que tem reguladores SUS. Então, esses reguladores, eles puxam o paciente tanto das unidades, por exemplo, PA Belo Vale e UPA, ele absorve no Hospital Municipal aqueles casos críticos. E também regulador da região, porque 7 Lagoas é referência. Então, olha, abriu leito, eu vou puxar quem? Quem está no estado mais crítico? Quem está na UPA, quem está no PA ou quem está na região? Né? Na região eu digo, por exemplo, numa UPA em Abaeté. Então, olha, não, o caso da UPA de Abaeté está mais crítico, então puxa esse paciente para cá. E aí deixa o de 7 Lagoas na unidade daqui, porque lá tem assistência. Quando passa a ser regional, o regulador é do estado. Entendi. Olha, tá com um caso em Belo Horizonte, tem vaga em 7 Lagoas? Tem, manda para cá. Ah, tô em Diamantino, o caso tem vaga em 7 Lagoas? Tem, vem pra cá. Então, basicamente, deixa eu ver se eu sou meio burrão, tá? Não, vale para poder entender o que é a função do hospital regional. Então, basicamente, para a população de 7 Lagoas, é claro que vai melhorar igual para toda a região, o atendimento, para toda a região, mas o hospital regional, ele não será o primeiro atendimento do paciente. A porta de entrada, ela funciona através da unidade de pronto atendimento, que é a UPA. Ela vai o que a gente vai ganhar é na velocidade. O que nós mandávamos para Belo Horizonte, por exemplo, o 7 Lagoas vai fazer uma boa parte desses... Eu não posso nem te afirmar isso, porque eu não sei até que ponto nós vamos ter junto ao Estado especialidades, João. Então, por exemplo, o hospital está sendo construído, eu não tenho condição de falar vai ter um... Não, mas essa é a minha dúvida, o hospital regional ele tá avançando, essa é a minha maior preocupação. Quando você vê, eu não sei se você visita... Eu vejo, olha, agora, é assim, a minha função, ela é fiscalizar os principais órgãos públicos municipais. Quem, óbvio, de estado não sou eu, né? Então, por exemplo, polícia, hospital regional, corpo de bombeiros, eu ajudo. Entendi. Mas entrar para fiscalizar, eu não tenho essa função e essa autonomia. Essa então, prerrogativa legislativa, o doutor Alexandre entende bem. Pois cada um no seu quadrado, né? Mas eu vejo que está
né, tem gente lá, às vezes, trabalhando. Então, eu não posso te dizer agora, exatamente nesse momento, se tem gente lá. Eu não posso, porque eu não sei. Realmente, fato. Eu não sei dizer. A última promessa desse hospital é ele ficar pronto com 2026. É. Na eleição de presidente e governador de 2026. Essa é a previsão dele ficar pronto. Então, E aí a gente bateu um vamos papo sobre um monte de coisa, mas Faltou finalizar as prioridades lá com relação à execução, né? aí você estava enumerando. Enumerando, então eu falei exatamente, vamos lá. 1, saúde, 2, educação, 3, mobilidade urbana e infraestrutura. Vamos lá então, Júnior. Quais são suas propostas hoje em Sete Lagoas para mobilidade urbana? Eu não vou falar quais são as minhas propostas, porque eu passo por um processo de construção de plano de governo. Porém, eu te falo onde nós temos os maiores gargalos e é onde nós precisamos atuar Então, ali. conta para nós aí. Então, ó, nós estamos falando ali, ó, não sei se você passa com tanta frequência, mas eu acredito que sim, porque está aqui na região, é a rotatória do Iporanga, Várzea, Meu Deus do céu. Carmen Clesse. Aquela rotatória em horários de pico, elas são impraticáveis. Eu vou te falar um negócio. Eu prefiro dar a volta na perimetral para Porque, na entrar verdade, dentro do não são bairro. impraticáveis. É impraticável porque só tem uma, né? O problema é esse, só tem uma. E assim, e eles construíram muitos bairros ali para cima, né? Tem cresceu alguns bastante. condomínios, inclusive, ó, aí eu quebrando a TV. Tem alguns condomínios, então assim, é um problema ali mesmo. Ali é uma das principais ações. Sete Lagoas, por ser uma cidade bilionária, por ser uma cidade que tem uma malha viária, desde que Sete Lagoas é Sete Lagoas, nada foi feito para que a mobilidade e a infraestrutura e mobilidade urbana fosse melhorada. Então, chegou um momento que a cidade precisa andar de acordo com o tamanho da cidade e a quantidade de habitantes. Então, Sete Lagoas não tem uma trincheira, Sete Lagoas não tem um viaduto para poder dar mobilidade às pessoas. Então, ali é um ponto que nós precisamos trabalhar, é um ponto que precisa de uma mobilidade. Talvez passou da hora de conversar, entender ali com a engenharia de trânsito se é necessário, talvez, desmobilizar alguns terrenos ali ou fazer... Agora. Porque, cara, ali não tem espaço mais. As pessoas foram construindo. Chegou no momento onde não dá mais para expandir, principalmente com relação ao trânsito. Ali vai ficar pior porque acabou de abrir 2 ou 3, 4 loteamentos acima da Carmen Clesse, que ali vai virar um problema, um gargalo enorme para a população. As pessoas não vão conseguir sair uma via só. Então, ali talvez seria o primeiro ponto de dar mobilidade urbana, dar mobilidade às pessoas. A rotatória da Barbosa Melo passou da hora de tirar o trânsito pesado e jogar diretamente numa via que vai dar acesso direto a Iveco, porque a população ali são 13 sinais, são 13 semáforos onde... Não, você fala o Caminho das Índias? Caminho o pessoal das fala o Índias, Caminho das Índias? exatamente, esse lugar. Eu sei onde é. Para quem passa lá, igual A meu turma caso, conhece. cara, é uma loucura ali. Então é um trânsito que não dá mais. Passou da hora de tomar ações administrativas ali de mobilidade para que possa resolver o problema. E talvez aqui o centro. O centro da cidade, cada dia com mais veículos e menos mobilidade. Então, as cidades grandes têm evoluído no Ô, sentido... Júnior, eu sei que você tem uma agenda extremamente apertada. Qualquer momento aqui, vocês podem falar pra gente finalizar. A gente, Não, tá quanto tempo, Lohan? Quantas horas? a gente tá 2 horas falando aqui já. 2 horas? Não, eu acho que eu tenho que almoçar. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, Júnior, com relação à parte de esportes, meu caro. E aí eu entrava numa próxima pauta, que seria, né, vamos voltar, saúde, educação, mobilidade urbana. E na verdade são 3 passos, que é esporte, lazer, cultura e turismo. Nós perdemos eu sou cria, né, do ginásio coberto. Eu joguei lá no ginásio coberto, fui um dos atletas, eu até achei minha carteirinha recentemente do Kaique. Eu jogava handball, futsal, vôlei e basquete, apesar da estatura, né, 1,80 m. Eu jogava vôlei e basquete. E eu cheguei a disputar alguns campeonatos, tanto pela escola, que tinha a Copa GSESC, né, que eles falavam, que eram os Jogos Estudantis do SESC, e também do GIME, que eram os Jogos do Interior de Minas Gerais, que o Marcão era o treinador na época e ainda continua. Porém, os atletas amadores tinham uma estrutura da prefeitura, né? Então, uniforme, tênis, coisas simples. A prefeitura, ela realmente ajudava os atletas ali a ter uma representatividade no município, que acabou com o tempo. Copa Sete Lagoas de Karatê chegou a ser
Uma das mais principais da região, eu lembro que o estado. pessoal vinha de longe para disputar a Copa Sete Lagoas, cara. Exatamente. Então, assim, com o tempo foi se perdendo em razão de decisões administrativas do poder público. Então, a falta de incentivo fez isso. Vou te dar um exemplo. O Parque Náutico do Boa Vista ali podia, né? Hoje só se usa aquele palco para poder fazer alguns shows. Festa Trabalhador, ali poderia ser usado, agora mexe assim, né? Mas poderia ser utilizado para muitas outras coisas, como por exemplo, o festival gastronômico do município. Vamos voltar ao sabor de bar, hein, cerveja, vamos voltar ao sabor de bar, hein? Inclusive e um dos mais importantes que não é só cultural, né? A gente tá mudando de pauta, porque nós estamos falando do esporte, mas eu vou dar um exemplo. A Expo 7 era um dos maiores movimentos da região Sete Lagoas. A Expo 7 era Circuito Brahma de rodeio. Circuito Brahma. Perdemos para Pedro Leopoldo, né? Pro Pedro Leopoldo Rodeio Show. Que aí vai arrebentar esse ano aí, mas enfim. E aí, quando fala de esporte, ó, pra você ver, a gente poderia ter um complexo como Blumenau. Blumenau, cara, tem uns complexos de lazer e esporte que hoje os times, eles estão lá dentro, disputa por Blumenau a Superliga de vôlei. Então você tem a Superliga de basquete, a Liga de Basquete, né? O time também disputa. Como Praia de Uberlândia, que é um clube onde tem um incentivo ali do poder público. E Sete Lagoas? O Sete Lagoas, hoje a gente tem um democrata de Sete Lagoas na quarta divisão. Tem um democrata do futebol. Eu não sei nem se o governo... Ajuda com uma parcela. Ajuda. Tem que ajudar, né? Porque senão fica... Não dá conta. O time não dá conta. Mas poderia ser muito mais, né? Poderia sentar e falar, vamos lá, galera, vamos lá, que representa a nossa cidade, vamos resgatar a representatividade do esporte, no futebol amador, mas aí, por exemplo, vamos falar de basquete, handebol, de vôlei, dessas outras categorias. Hoje nós temos um ginásio coberto que tem capacidade ali de talvez ter treinos com atletas em alta performance, que é o da Feirinha. Mas ali se divide às vezes com eventos e tal, e aí você não tem um rendimento profissional adequado para esses atletas. Nós precisaríamos de uma estrutura de esporte que realmente ali absorveria os nossos E hoje atletas. a prefeitura tem grana hoje. Claro, você enxerga do orçamento, a prefeitura tem grana para construir esse negócio? A previsão é de 1,5 bilhões de reais. 1,5 bilhões de reais. É muita grana, mas isso é anual, esse orçamento? Orçamento anual. Ou é nos 4 anos? Não, anual. É muita anual. grana. Até 26, 27, até 28 a arrecadação é 2 bi. Então passa-se para 2 bilhões de reais. E aí a hora que você vai ver que esse valor não é o que realmente está em caixa. Óbvio, porque faz tanto empréstimo. Recentemente passou 200 milhões de reais. Mas é para fazer uma via que precisa realmente o projeto. Tem coisas que dá para fazer ou precisam ser feitas, eu concordo. Porém, você tem que pensar, às vezes ali, em quais investimentos serão feitos de forma direta e quais serão através de financiamento de governo, financiamento por bancos de governo, né? Então você tem que ter esse cuidado, esse tato para poder gerir uma cidade. Mobilidade urbana, beleza, vai fazer para Tarcísio, ok, certo, são 200 milhões de reais. Peraí, mas é financiado. E o recurso próprio? Está investindo com o quê? Onde está sendo aplicado? E aí é uma decisão, né? Uma tomada de decisão que precisa ser feita pelo gestor, pelo prefeito, que na sua grande maioria não é para fazer um complexo de lazer, não é para resolver um problema, por exemplo, o camelódromo, não é um problema para fazer um camelódromo, liberar aquela área e fazer ali talvez um complexo como, não sei se vocês conhecem lá em Brasília, Brasília, inclusive. Lá tem o Manezão e tem o Mané, que é um espaço de bares e restaurantes onde as pessoas podem ir aproveitar. Você faz aquela concessão. Brasília tem inclusive vários shoppings populares. Vários. Eles colocaram em algumas áreas e super funciona. Engraçado, assim, eu não me lembro o nome agora, mas o metrô para na porta, então assim, eles organizaram para que até o trânsito das pessoas fluísse para poder ter acesso, né? acesso fácil. E aí tá muito ligado ao turismo, por exemplo, hoje, para quem viaja para, sei lá, vamos pro Rio Grande do Sul, qual é a sua referência de turismo lá no Rio Grande do Sul? Gramado. Canela. Você vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Qual é a sua referência de turismo lá? Cabo Frio. Frio. Eu ia falar a própria cidade do Rio mesmo. A própria cidade do Rio, Copacabana, Ipanema. Sete Lagoas, quando você vai a Sete Lagoas, o que você pensa?
Ó, eu vou te falar, eu penso que deveria estar legal. Não, mas estou falando como turista. Hoje não. Hoje não tem. Como turista. Serra. Serra e Lagoa. É o que Serra e gruta, Lagoa. né? Tem gruta. Tem gruta. Gruta, Serra e Lagoa. Pois é, cara, mas aí você não poderia pensar, Zacarias. Não, aí sim, aí nós temos É só assim, só pra a gente começar a poder compreender eu vou te... que turismo, ele tá ligado entre a as outras belezas coisas. naturais. Nesse final de semana agora, teve um dos maiores eventos de motociclismo, que é o Motor Show de Curvelo, Uhum, apoiado pelo governo, pelo poder público. exatamente. Então, assim, aqui em Sete Lagoas nós temos uma turma muito É grande um turismo também. de eventos, né? Nós temos uma turma muito grande também. Exatamente, é um turismo cultural. Nós temos uma turma muito E grande, aí a nós turma do temos- cavalo, né? Inclusive. Nós temos o turismo cultural, que é esse, que é exatamente dos eventos tradicionais, é onde a gente só consegue se tornar tradição a partir do momento que faz 1, 2 ou 3 vezes mais. Vezes, né? E aí você começa a fazer algo que é cultural. E aí nós temos o turismo natural, que nós temos lagoas belíssimas, mas aí quando você anda na lagoa, você tropeça ali numa pedrinha solta e você pode, infelizmente, se machucar, porque as pessoas têm reclamado que a orla da lagoa não tá dando para caminhar mais, então você não tem prioridade. A Serra Santa Helena tá bonita a serra? Tá, porque é cuidada pela igreja. Pela A parte igreja. da igreja, A parte da diocese, igreja, né? exatamente. Tá bonito por isso. Mas, por exemplo, a Parque da Cascata, que poderia ser um parque estadual. Então, Nós temos todas as características para se a tornar. cascata, eu vi até algumas comunicações. Ela tá aberta ao público hoje? Não. Eu tive lá domingo. Está aberto. Então, Você consegue Você acessar? consegue passar. Você consegue passar. Mas Não, é você vai legal. de carro até lá? aberto, Não. tá Não, aberto. então não tá acesso. Não, O acesso normal que eu está falo. aberto, não está fechado. Então Entendi. qualquer pessoa consegue acessar, mas não está aberto por estar em funcionamento. Entendeu? Porque aí uma não coisa tá está funcionando. não está Tem 8 anos que tá O bar não tá aberto lá na cascata? Não, aquilo não tá totalmente depedrado. Eu achei que. Depredado. Eu vi algumas comunicações, eu achei que. Tanto Não, que eu fui por trilha, na hora de ir embora, o pessoal, não, o portão tá aberto. Aí, ó, Houve o seguinte, houve uma comunicação de que seria feito a revitalização, porém até agora não se fez nada, né? Inclusive uma revitalização milionária, que é 1,2 milhões de reais esse custo de revitalização do parque, que é muito bonito, né? sim. Não, tá doido. Tem uma lagoa maravilhosa lá. Eu lembro quando tinha uma quadrinha de areia lá e jogava peteca. O pessoal ia pra lá, Ia lá, churrasco tinha um lá. restaurante, Tinha um restaurante. fazia piquenique, enfim. Então, é isso, é o turismo, o ecoturismo, né? É o turismo de locais onde você consegue fazer turismo. Enfim, então, né, nessa relação aí, nós estamos falando de várias situações onde tem várias prioridades que precisam estar, inclusive, muito linkada dentro do plano de governo para obter um sucesso aí de gestão. Pessoal, Júnior. Eu ia falar que. a gente tá nós já segurando o Júnior segurando aqui ele há aqui. muito tempo. E aí. Mas você hoje, como pré-candidato, a gente queria abrir aqui o microfone, o espaço, se você quiser falar mais alguma coisa, fazer mais alguma consideração. Enfim, você tem toda a liberdade aí para mandar o recado para o pessoal de Sete Lagoas, seu eleitorado, para o cidadão de modo geral. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast de vocês, dizer que eu estou aqui primeiro como amigo, Júnior Souza, e depois como pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas, porque eu acredito na minha cidade, eu amo a minha cidade hoje, que eu vivo há mais de 34 anos, então é uma cidade que eu aprendi a amar e admirar na forma que ela é, porém eu acho que a gente precisa avançar muito mais. Sete Lagoas tem vivido momentos críticos, no sentido de ter que reconstruir muita coisa, e a gente precisa de parar de reconstruir para a gente mudar uma história que a gente sabe que pode chegar, mas com pessoas que podem oxigenar isso. Então a gente está em um período eleitoral, a gente está em um ano eleitoral, é um ano muito importante para que você que está em casa acompanhe quem são as pessoas que vai te representar lá na frente. Chegar com discurso demagogo jamais farei, não existe promessas, existe uma ação de reconstrução e que vocês precisam acreditar e fazer parte dessa história de reconstruir de uma forma positiva, no sentido de ter pessoas para que façam e, primeiro, que entendam, né, da importância de se ter uma cidade boa para se viver. Então, a gente precisa de ações e de mudança e que essa mudança
começa por você. Então, quero deixar um grande beijo, um abraço para todo mundo que está acompanhando. Um abraço, João, um abraço, Alexandre. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui e levar algumas coisas que ficam vazias, né? Um pouco de conhecimento para que vocês possam ter também. Legal pra caralho. Doutor Alexandre. Não, satisfeito. Hoje é só. Acabou de almoçar? Vamos Então, agora. pessoal, é isso. Obrigado. Um abraço. Pessoal, tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Júnior. Obrigado. Tchau, Com gente. Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.